Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 30 de março de 2015, é uma segunda-feira. Verbete de número 3.342, ele tem 5 páginas, 48 elogias e 8 máximos. O tema, autoconsciencioterapia tenepsográfica, e foi elaborado segundo a especialidade autoconsciencioterapia. E também pode ser escrito autoconsciencioterapeuticologia, mas está tudo correto. Então, e quem redigiu o verbete é a veterana Mariane Jacobi. A Mariane Kasmarek Jacobi, ela é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Gestão Empresarial, brasileira natural de Curitiba, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente em Conscienciologia desde 2008 e tenepsista desde 2011. A autoconsciencioterapia tenepsográfica é a técnica de aplicação do ciclo autoconsciencioterápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação, utilizando os apontamentos gráficos diários provenientes da prática da TENEPS, visando a autoevolução e qualificação do holopensene pessoal tenepsista. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene da autoconsciencioterapia, o holopensene pessoal da autopesquisa tenepsista, o holopensene pessoal da autopesquisa tenepsística, a concentração autopensênica da consciência sobre si própria, a criação de pensenes predisponentes à homeostase holossomática, a checagem pensênica, o apertismo pensênico. Na fatologia, as anotações do tenepsista, as descobertas provenientes da análise das experiências na TENEPS, as incoerências do praticante da TENEPS registradas no papel, o percentual de experimentos aproveitados ou perdidos, a evolução tenepsográfica, a compreensão do atual nível evolutivo, o clareamento dos trafores, trafares e trafais, a superação de automimeses, a organização da escrita, a disciplina da escrita, a percepção das autojustificativas, a pesquisa das próprias ações, a pesquisa temática, a identificação dos pseudo-ganhos, a decisão voluntária de ser tenepsista pelo resto da vida, a substituição da subjugação pela autoliderança, a substituição da doença pela saúde consciencial, a análise dos registros da TENEPS com o objetivo de alcançar o completismo do ciclo autoconsciencioterápico. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o desenvolvimento do parapsiquismo através do empenho no autoconhecimento pela TENEPS, a checagem holossomática, os autodiagnósticos parapsíquicos, o desassédio interconsciencial através da autocura, o tenepsário predispondo à recuperação dos megacons intermissivos e retrossomáticos pessoais. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo ciclo, que segundo a autoconsciencioterapia, a verbetógrafa, ela faz um comentário sobre a condição, né, da consciência autopesquisadora completar o ciclo autoconsciencioterápico, e isso faz demonstrar a capacidade de autossuperação em promover e manter recins. Após esse comentário, ela lista 4 fases do ciclo autoconsciencioterápico e a relação com a tenepsografia, e promovendo a autoconsciencioterapia tenepsográfica. Depois ela ainda comenta alguma coisa sobre a rotina e sobre o espiral. Na remissologia, nós destacamos autopacificação tenepsista, autossuperação prioritária, percepção de eficácia consciencioterápica, registro tenepsista e tenepsografologia. A autoconsciencioterapia tenepsográfica possibilita o aprofundamento das autopesquisas do tenepsista
promovendo reciclagens, autoqualificação e ampliação do público assistido. Você considera a possibilidade de promover autocuras por meio da tenepsografia? Qual o nível de profundidade da autopesquisa tenepsográfica? Bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclo Sapiens, que é composta de Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Terapia, autocura, autopesquisa, anotações, TENEPES. Autoevolução, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação. Parapsiquismo, gráfico em cena, desassédio, abertismo, amparador. Reciclagem, ofiexologia, progessioterapia, autobiografologia e autoconsciencioterapia. Bom, agora a pergunta clássica, né? É o motivo, o contexto que te levou a elaborar esse tema para verbete, e durante a elaboração do verbete, né, na sua autopesquisa, se aprofundou mais essa questão. Como é que foi escrever o verbete sobre esse tema? Então, boa tarde a todos. Eu iniciei essa pesquisa no ano passado. A primeira parte foi uma autopesquisa sobre quais seriam os motivos que eu não estava conseguindo fazer o meu diário da TENEPS. Então, tinha meses que o diário passava em branco. Então, eu fiquei me questionando, por que eu não estou conseguindo escrever? E apliquei também a autoconsciencioterapia técnica, né, as 4 fases, e tem também, dentro de cada fase, tem técnicas específicas, até tem aqui a referência, mas eu apliquei para ver o porquê que eu não estava conseguindo manter esse continuismo da escrita, que para mim é bem importante. E uma das maneiras que eu vi para me motivar a continuar escrevendo foi fazer uma outra pesquisa em cima da tenepsografia. Então, como é que eu fiz? Me comprometi no seminário de pesquisas lá em Curitiba, que a gente tem uma vez por mês, no último sábado do mês, a apresentar a cada 6 meses uma fase da minha pesquisa, dentro do ciclo autoconsciencioterápico. Então, isso me deu também uma motivação para continuar escrevendo, porque para apresentar o material eu tinha que escrever. Então, eu fiquei assim, eu me deixei sem saída de propósito para poder, né, conseguir ter esse continuismo na escrita do diário. E a partir daí, passando essa fase do porquê que eu tinha dificuldade para escrever, eu levantei várias hipóteses, por exemplo, medo de se relacionar com as pessoas, às vezes de encontrar uma consciência do passado que está ali cobrando, às vezes alguma consim também lidar com algum rancor daquela pessoa, a questão do deixar que o que eu escrevo ninguém vai ler mesmo, então para que eu estou escrevendo? Então foram várias hipóteses também que eu coloquei aí para a dificuldade na escrita. E daí eu passei para a segunda fase, que eu gostaria assim, de fazer uma autopesquisa do porquê alguns experimentos eu estava perdendo naquele momento, naqueles 50 minutos. Então, me coloquei disponível para fazer a TENEPS naqueles 50 minutos, e de repente eu dormi, eu fiquei pensando no meu trabalho, eu fiquei pensando na pessoa lá que deu algum problema durante o dia, em alguma situação que ficou mal parada. Ao invés de fazer assistência para as consciências ali, até mesmo com os pedidos que vêm para a gente, eu não estava fazendo. Então, o que eu fiz? Eu escolhi um ano de anotações do período de setembro de 2013 a agosto de 2014, que são 12 meses ao total, e comecei a levantar dos experimentos que eu tinha anotado, quantos que eu perdi por conta desses fatos, desses fatores. E, a partir disso, eu fiz também um levantamento percentual de quantos experimentos foram afetados por essas variáveis. Então, tem algumas aqui. Então, um dos motivos que eu vi que eu estava tendo dificuldade na TENEPS eram períodos que eu tinha muitas atividades no voluntariado. Então, pegava um curso, algum simpósio que tinha que ajudar a realizar, eu apagava total. Não era assim, apagar durante a TENEPS, que você vê que tem um trabalho mais denso. É acordar e apagar, e você não só vê 3 horas depois, né, acorda com despertador. Então, comecei a me perguntar, será que eu estou bancando? Será que eu não estou bancando? O que eu tenho que fazer para que isso não se repita? Ou repita com menos frequência? Então, outro dado que eu levantei aqui, por exemplo, medo do autoparapsiquismo. Então, tinha algumas sessões ali da TENEPS que eu
perdi o experimento, alguma coisa que eu percebi que o amparo estava dando oportunidade de fazer uma extrapolação, porque eu fiquei com medo. Então, uma clarividência mais nítida, uma clareaudiência. Eu já cheguei a perceber a Consex, elas utilizam o nosso som, às vezes como se fosse um leito mesmo. Então, eu percebi isso, eu fiquei, mas que negócio é esse? O que está acontecendo? E daquilo ali já disparou o coração, já fica, né? E daí, depois que eu fui descobrindo, fazendo pesquisa, que realmente existe tudo isso daí, principalmente quando a gente tem ali o fórum da TENEPS, o pessoal divide as experiências, então a gente acaba tendo mais informação. E daí, poxa, às vezes o amparador quer passar uma informação diferente, a gente está ali disponível, vai ter uma extrapolação, e daí bate aquele medo, se encolhe, e daí, assim, perde. Eu fico pensando na frustração também do amparador em querer se comunicar com a gente de uma forma diferente, e você perder isso por medo. Então, esse também foi um dos itens aí que eu levantei. Então, a partir disso, eu fiz esse levantamento estatístico mesmo. Então, eu dividi em 5 itens que mais me atrapalharam durante a TENEPS. Então, tem a parte ali da assimilação, né, durante o dia, que eu acabei não desassimilando antes de dormir, também no TENEPS. Os contrapensenes que apareciam durante aquele período. O cansaço, a carência afetiva e sexual, a influência de consciências energívoras e também o medo do autoparapsiquismo. Então, são 5 itens. E coloquei qual que atrapalhou, eu coloquei em porcentagem, né, do maior para o menor, qual que estava tendo mais influência. E, a partir disso, eu comecei a fazer um autodiagnóstico, né, porque que isso estava aparecendo. E eu estou com algumas propostas já de autoenfrentamento, porque eu ainda estou na fase do autoenfrentamento para autossuperação. Se bem que, às vezes, algumas fases do ciclo elas podem se repetir, elas podem, né, uma hora está no autoenfrentamento, mas se descobre uma outra coisa, faz um diagnóstico, então é bem dinâmico. Não é um ciclo linear, né? Não, ele vai e volta, mas faz o ciclo. Então, essa é a história. Então, tem bastante coisa para contar para vocês. Muito bem. Parabéns pelo despojamento, né? Porque tem muita gente que esconde tudo isso, né? E você está expondo, isso vai ajudar muita gente. Então, vamos lá. As primeiras perguntas, então, do Cidade Tertulianas. Um curitibano para você. A verbetógrafa, a professora Mariane, Fatologia, página 28, segunda linha. Poderia explicar e exemplificar a respeito das incoerências do praticante da TENEPS registradas no papel? Fazendo o diário da TENEPS, eu faço da seguinte forma, eu coloco o que aconteceu antes, durante e depois da TENEPS. Então, antes acaba sendo o que aconteceu durante o dia. Então, eu encontrei com tal pessoa, tal situação, acabei não sendo bem compreendida, não me expressando bem, fiquei com raiva. Então, aquilo ali é tudo anotado do período antes e também as projeções antes da TENEPS. Eu faço TENEPS às 5 da manhã. Então, anoto tanto o que aconteceu no dia anterior, quanto as projeções antes da TENEPS, que tem muita relação com o trabalho extrafísico que está sendo feito. Eu coloco também, após a TENEPS, o que aconteceu, se teve alguma outra projeção, que ainda dá um tempo para eu ainda dormir um pouco, ou ter alguma outra projeção, né, aplicar técnicas, então também anoto isso. E o que eu percebi? Que quando você se propõe a fazer o diário da TENEPS, não tem muito como você se esconder de você mesmo, de se tapear. Apesar de, claro, você pode até resumir um fato ou esconder, mas assim, fica no papel, às vezes você vai reler, você está 1 mês, 2 meses, 3 meses com aquela questão mal resolvida, e você se assusta, porque se você não anota, vai passando, vai ficando, assim, aconteceu de volta. Mas quando você lê e se dá conta que aquela situação está meses ali, precisando ser mexida, e você não fez nada, é um outro impacto. Então, você está ali se propondo a fazer a técnica assistencial da TENEPS, mas ainda cai nas autocorrupções, né? E o que você vai fazer com essa autocorrupção? Vai colocar para debaixo do tapete ou vai lidar com ela? Então, isso na hora da escrita do diário fica bem assim, fica bem nítido. Até porque, como eu estou incluindo tudo antes, durante e depois, não fica uma coisa assim só parcial. Então, dá para fazer a conexão do que aconteceu durante o dia, uma semana atrás, 1 mês atrás, que chegou até aquela condição ali. Tanto para uma boa TENEPS, quanto uma TENEPS que, de repente, você perdeu o experimento ali, acabou não aproveitando aqueles 50 minutos, né? Na Fatologia, ainda, página 29, terceira linha. Como podemos melhorar a identificação dos pseudoganhos? Desculpa que eu... Pseudos-ganhos. A identificação dos pseudos-ganhos. Mas como podemos melhorar? Então, essa daqui é uma técnica da autoconsciência terapia. Até tem ali na referência do artigo do Nario Takimoto, que é justamente o quê? Você entra nas suas autocorrupções. Então,
tem algum traço que você precisa melhorar, algum comportamento que você tem que melhorar, só que você acaba camuflando aquilo. Então, você tem algum ganho por trás. Então, isso não é de graça. Então, por que você não está mudando aquele comportamento para melhor se você sabe que do jeito que está ruim? Então, tem algum outro ganho. Às vezes, vamos dar um exemplo até da minha autopesquisa, que eu coloquei aqui um dos motivos que eu perdi alguns experimentos era o cansaço. E dentro disso, identifiquei que eu tenho a tendência, às vezes, de pegar muitas atividades no voluntariado. E que isso tem por trás uma necessidade assim, de reconhecimento, muitas vezes. Então, tem a questão da taxa afetiva, tem um outro verbete aqui, né? Que tem esse percentual de taxa afetiva. Então, eu tenho um pseudo-ganho. Eu sei que aquele acúmulo de atividades, no fim, acaba não sendo tão benéfico, porque eu acabo não fazendo o que tem que fazer direito, mas eu continuo fazendo, porque eu tenho um pseudo-ganho de estar ali. O pessoal, não, a Mari está fazendo, olha lá, vamos passar tal coisa para ela. Então, feedback positivo, né, o pseudo-ganho. Né? Então, é um pseudo-ganho, né? Então, você está... Alguma coisa tem aí por trás mesmo, você sabendo que não está sendo saudável para você na hora. Esse conceito é bem difícil, né? Porque você está realizando coisas, né? Então, são ganhos, mas, no fundo, em relação a outras prioridades suas, passam a ser pseudo-ganhos. É uma coisa relativa isso, né? Então, até expandindo o assunto dentro do voluntariado, sempre tem um monte de atividades para fazer. Então, o que não vai faltar é serviço. Então, o que acontece? Às vezes acontece que tem gente que trabalha mais e gente que trabalha menos. E às vezes não é até por maldade necessariamente, às vezes é uma ingenuidade ainda, né? Mas você quer ajudar também e acaba, no fim das contas, se estourando, né? E daí, como é que você vai ajudar efetivamente, né? Em Fatologia, página 29, terceira linha, como funciona a ação pelas pequenas coisas? São pelas pequenas coisas. Então, como é que funciona essa técnica? Ao invés de você querer mudar tudo de uma vez, então você fez um diagnóstico de algum traço consciencial que você queira mudar. Então, na vez de você querer mudar do dia para a noite, você faz pequenas tarefas que vão te auxiliar lá na frente a fazer aquela reciclagem, aquela autossuperação. Então, essa técnica também tem lá no livro da Malo, o Autocura também tem essa técnica. Então, você começa com pequenos passos, ao invés de tentar dar um passo maior com a perna. Na consciencioterapia também eles falam dessa técnica, isso, né? É uma das técnicas, que aqui nessa parte da fatologia, eu coloquei também as técnicas da autoconsciencioterapia. Não necessariamente você vai usar essas para fazer autoconsciencioterapia, mas elas também ficam aí para registro, né? São disponíveis, né? Em Parafatologia, página 29, quarta linha, como funciona o desassédio interconsciencial através da autocura? Então, é o seguinte, o que eu percebo em relação ao assédio é que ele pega pelos nossos pontos fracos, principalmente. Então, quando você se promove a autocura, através de uma autopesquisa, aqui no caso, estou falando da autoconsciencioterapia, mas tem N técnicas, aquilo ali que muitas vezes te atrapalhava, te gerava um incômodo, muitas vezes fazia o teu espaço mental ficava ocupado por aquilo ali, você já não precisa mais se preocupar com aquilo, você já superou. Então, causa o desassédio interconsciencial, porque nossos padrões, falando de Trafares, por exemplo, a gente tem as nossas afinidades também com todo aquele padrão, com aqueles traços conscienciais. Então, a gente faz parte de um grupo, a gente não está sozinho aqui, falando também de consciências intra e extrafísicas. E a partir do momento que você faz uma autocura de algum desses traços, isso já faz esse desassédio. Se não tem mais aquela patologia, daí você chega naquela fissura. Então, aqui essa autocura que você está falando é holossomática, né? Sim, sempre tem impacto nos 4 corpos, pelo que eu tenho feito de autopesquisa, é difícil desvincular uma coisa da outra. Né? Às vezes, claro, somatiza alguma coisa, mas o que somatizou? É um pensene, que energia que está junto, isso altera também a tua manifestação. Então, você vê que está tudo... É difícil, né? Didaticamente, a gente separa os corpos, mas, no fim das contas, a gente tem que entender a relação entre eles, né? Professora Mariane, Fatologia, página 28, segunda linha de baixo para cima. Como ocorreu, na sua teática, o clareamento dos trafores, trafares e trafais a partir da técnica da TENEPS? A partir da técnica da TENEPS, eu vejo assim, um contínuo dentro da técnica da TENEPS, de você se propor a ser mais assistencial, isso reflete no seu dia a dia. Então, o reconhecimento de trafores vem muito, que eu vejo, dos feedbacks das pessoas, isso tem me ajudado bastante.
E isso tem me clareado também durante a TENEPS, porque não, eu posso fazer aquela assistência, eu sou capaz de fazer aquilo. Então, um exemplo mais didático assim para colocar para vocês. Inicialmente, eu achava que eu não era uma pessoa tão acolhedora, né? Por ser mais tímida, mais introvertida, eu achava que não. E durante o próprio voluntariado, eu fiquei um tempo no atendimento, né? Então tinha um curso, eu que preparava o lanche, recebia os alunos, e o pessoal começou a dar esse feedback. Não, você acolhe muito bem, o pessoal tem saudade dos lanches lá. O pessoal pede para fazer algum lanche de vez em quando. E daí eu pensei, poxa, eu tenho esse traço, eu não conseguia reconhecer de cara. E a partir disso, não, que eu reconheci esse traço, eu também comecei, durante o dia, tanto os colegas de trabalho, voluntariado, se eu vejo que tem alguma coisa pegando, eu vou lá, não, como é que você está? Você está bem? Aquilo ali já faz a isca para a tua TENEPS, porque tudo se vai iscando durante o dia, no fim vai parar ali na TENEPS, né? Então, também esse reconhecimento dos trafores, né? Trafares, e trafais também entra nos 3, né? Acaba sendo durante o dia e rebate lá na frente na TENEPS. E falando de trafora, é um exemplo que eu tenho bem prático disso, né? Então, aquela preocupação minha, não sou tão empática, não sou tão simpática, foi passando porque os feedbacks assim acabaram tirando aquela minha autoimagem distorcida. E é bem bacana que daí eu já consigo acolher mais gente para a TENEPS. Mas já aconteceu com você também que durante o período da TENEPS vem aqueles lances assim mnemônicos assim mostrando determinado ato, atividade que você fez até há bastante tempo, mas que mostram para você, aqueles fatos mostram para você alguma lacuna, ou algum trafar, algum trafal, ou então ao contrário, uma atitude que você tomou muito muito bem, como vou dizer, contextualizada, então, que mostra um trafor. Então, mesmo assim, durante a TENEPS, já teve essa vivência? Já tive. Então, durante a TENEPS, para mim, assim, é muito intenso. Os primeiros 30 minutos é um padrão que está tendo ultimamente, né? Não que isso daí fique fixo. E depois, os 20 minutos finais acalmo, mas passa pela cabeça tudo o que aconteceu durante o dia, durante a semana, os links, realmente o que você acabou escorregando. Porque eu vejo assim, que o amparador está ali para ajudar a gente. Muitas vezes ele tem que dar aquela cutucada, né? Tipo, isso daqui não está bacana, ou isso daqui você vai ter que mexer. E também o que você conseguiu fazer de positivo, de bacana. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de eu ter alguma percepção ao longo do dia de alguma pessoa que está precisando de assistência, só que eu não sei o que é ainda. Só tenho uma percepção, por exemplo, energética da pessoa. Alguém que há muito tempo você não vê e você de repente lembra, não sabe porquê, e fica aquela sensação, né? Ué, estou lembrando de tal pessoa. Quando dá uns 2, 3 dias depois, eu sei que aquela pessoa ficou doente, aconteceu alguma coisa na família dela, então vai se confirmando. E muitas vezes durante a TENEPS aparecem muito rostos, né, através da própria questão da tela mental, né, vem o rosto de várias pessoas, às vezes algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo, e depois eu confirmo, não, lá na frente realmente aconteceu alguma coisa, então aquela minha impressão ali estava certa. Então, isso que é importante na anotação, porque muitas vezes você acha, não, isso daqui, lembrei de tal pessoa, mas deixou quieto. E depois que você vai descobrir o motivo daquela lembrança. Então, anotar ajuda muito, porque você consegue fazer essa conexão. E depois você vai ler e fala assim, nossa, aconteceu, nem me lembrava, né? Isso é bem comum, até na hora que escreve, como ainda está meio, acho que aquele período assim, de descoincidência, tem coisa que anota que não fui eu que anotei isso, mas não é a minha letra, fui eu. Né? Porque você não lembra mesmo. Né? Se passa aquele período ali meio desconhecido, acontece, mas durante o período da TENEPS também. Na interaciologia, página 30, poderia ampliar sobre a interação registro grafo-pensênico, memória organizada? Sim, a importância das anotações é justamente a nossa memória externa, né? O nosso HD externo, porque no nosso dia a dia e também a gente às vezes não tem um treino ainda para conseguir trabalhar bem com a memória, então a gente precisa de um HD externo. Isso ajuda a colocar em ordem os nossos pensamentos. Então, o que aconteceu aquele dia, o que aconteceu naquela semana, as pessoas que você encontrou, você consegue colocar em ordem e se localizar no tempo. Então, se acontece algum outro fenômeno meses depois, você sabe mais ou menos, mas eu acho que anotei isso no meu diário, era mais ou menos daquela época. Então, você consegue rever o que aconteceu e dar um feedback para aquela pessoa. Então, já teve casos de eu ter uma projeção
com uma voluntária lá do Instituto, e depois, assim, 2 semanas depois eu consegui falar com ela e falei, olha, eu tive uma projeção assim assado com você, a gente estava em tal grupo fazendo assistência, tem alguma relação? E ela me deu um feedback positivo, ela contou a história dela, assim, foi bem bacana, porque de princípio eu achava, não, eu devo ter misturado as coisas, porque eu vi que ela ia dar uma palestra em tal cidade, enfim, né? E ela confirmou mais ainda aquela percepção. Eu pude dar a data, pude dar assim, o dia da semana, então pude dar a informação para ela conseguir fechar que ela estava trabalhando com aquele grupo específico bem naquele período. Então, isso daí é fantástico, eu vejo a anotação ajuda nisso, você dá esse feedback até para o outro, né? A precisão que você dá ao relato. Raquel, pode. Eu não sou tenepsista, mas me interessa muito, né, esse assunto. Aqui na página 29, na parafatologia, 3ª linha, a troca de amparador extrafísico. Eu gostaria de saber como é que funciona com você essa troca, se você tem um recado, um aviso antes, ou é durante o processo, ou é depois, pelo holopensene, como é que funciona? Olha, eu ainda não tive nenhum tipo de sinalética de forma mais explícita, não. Né? Então, para mim, ainda é difícil fazer esse autodiagnóstico, para mim, de quando que aconteceu a troca do amparador. Eu vejo mais a questão assim do que eu estava trabalhando do início da minha tenepse e agora. É diferente. Antes eu estava mais nas questões intraconscienciais, as questões familiares, agora expandiu. Mas eu ainda não tive nenhuma percepção mais nítida de sinalética mesmo. Então, isso eu preciso aprofundar, tá? Tá faltando. Mas ocorre mesmo a troca dos amparadores. Então, dependendo do trabalho extrafísico que você está fazendo, intrafísico, multidimensional, você vai trocando assim de equipes. Então, digamos que primeiro você começa lá como estagiário, depois você já está mais fixo na equipe, depois você já começa a gerenciar mais. Então, é uma analogia que a gente faz com as próprias equipes que a gente tem no intrafísico, né? Primeiro está meio jejum, depois você vai indo e já consegue coordenar. Então, por aí você vai ter outras companhias também para te ajudar naquela nova função dentro da tua assistência. Obrigada. A verbetógrafa, tecnologia, página 29, 1ª linha. Quais itens se procura registrar na tenepsografia? Eu procuro registrar o que aconteceu durante o dia, os contatos com as pessoas, como é que eu saí naquele dia. Então, no fim do dia eu saí mais assimilada, eu consegui desassimilar bem, eu estava de bom humor, eu estava de mau humor. Então, tudo isso daí eu vou colocando. Então, fazendo uma recapitulação. Pessoas que eu encontro, as percepções energéticas que eu tive e como é que eu saí dessas relações também energéticas do dia a dia. Esse é o principal que eu coloco. Também, de repente, se eu lembrei de alguma pessoa, se eu assisti algum programa de TV ou filme específico de algum tema, então também coloco que às vezes tem relação lá na frente com a assistência que você vai fazer. Então, por acaso, você viu um filme sobre a África. Então, assim, né, a princípio, você coloca lá, não, assisti um filme sobre o contexto da África, e deixa lá. Então, vamos ver se vai ter uma repercussão mais lá para frente ou não. E também eu coloco sinaléticas, pessoas que eu acabei, como eu falei, lembrando, então eu coloco alguma hipótese também em cima. Então, tem a parte que eu faço a escrita em cima, a outra parte que eu faço a análise disso daí, colocando hipóteses do porquê que eu percebi. É mais fácil depois chegar a uma conclusão depois de alguns dias, que às vezes na hora não vem a informação inteira. Mas se joga algumas ideias ali para conseguir depois fazer juntar, né, o que aconteceu e ter uma opinião mais formada sobre o assunto. Na tecnologia, página 29, 1ª linha, quando você faz a aplicação teática das técnicas da autoconsciencioterapia, diariamente após a TENEPS ou eventualmente? Eu dividi em fases. Então, dentro da minha autopesquisa, eu iniciei com autoinvestigação e autodiagnóstico, que são as 2 fases iniciais da autoconsciencioterapia. Então, a princípio, elas são um pouco mais rápidas que o autoenfrentamento, porque o autoenfrentamento você tem que amadurecer muita coisa. Tem coisas que têm seu próprio tempo ali para acontecer. E como é que eu fiz a divisão aqui dentro da minha autopesquisa? Voltando lá ao assunto, que eu tinha levantado os dados, eu fiquei mais ou menos um mês fazendo levantamento ali na fase de autoinvestigação e autodiagnóstico sobre
o que não coadunava com a TENEPS que eu estava fazendo. Peraí, só um instantinho. Isso em cima de registro de quanto tempo? De 1 ano. Eu peguei um ano. Tá. Mas daí você já tinha mais registro, você pegou aquele eu ano. Peguei 1 ano para também ter um tempo, um período de tempo, um limite, porque também eu já vou fazer 4 anos de TENEPS. Então, tem coisas que já 2, 3 anos atrás, no momento, né, o que me interessa agora, né? O que me interessa é esse último 1 ano, por exemplo. Então, peguei o último ano e, a partir desse 1 ano, eu vi quais experimentos eu tinha feito anotação, quais não. Vi isso, quais períodos também eu tinha ficado sem anotar. E, a partir disso, eu fiz esse levantamento. Então, eu passei pela autoinvestigação e autodiagnóstico, que foi um período de mais ou menos 1 mês. Daí, dentro disso, eu apresentei no seminário de pesquisa. Então, isso que é interessante, que daí você joga para debate público isso daí, até para você ver se tem a ver, se não tem a ver, o que o pessoal está achando, que assistência você já faz com essa primeira fase, com essas 2 primeiras fases. E, na sequência, eu coloquei aqui o autoenfrentamento, que é um período que está sendo maior. Da última vez que eu apresentei, acho que foi em setembro de 2014, e agora apresentei em março. Então, já deu 6 meses para autoenfrentamento, eu vou colocar mais 6 até setembro de 2015. Autoenfrentamento com algumas autossuperações. Então, eu dividi dessa forma para mim, para conseguir trabalhar a reciclagem, porque precisa de um tempo. Eu vejo que 6 meses a 1 ano é um tempo bom assim para você conseguir tirar algum resultado do seu esforço. Então, dessa forma que eu faço. Durante a TENEPS em si, é mais assim, eu fico mais passiva dentro do que acontece ali, a esterilização de energias, a clarividência. Então, eu não fico tanto ativa pensando no momento de autoenfrentamento que eu estou tendo. A não ser que eu tire assim, eu escrevi alguma coisa, aconteceu alguma coisa naquele período, e daquilo ali tem uma informação importante para o meu autoenfrentamento. Mas durante os 50 minutos eu deixo mais livre, assim, para não ter tanta interferência, eu pensando, raciocinando demais, que às vezes eu acho que atrapalha mais do que ajuda no momento da TENEPS. Tá certo. Mari, pelo seu relato, eu observei que você estabeleceu um prazo e, no final do prazo, você linkou a sua pesquisa com a apresentação no seminário de pesquisa, que é a autoexposição. Eu queria que você comentasse a diferença se você não tivesse feito esse link, apenas feito esse inventário, né, estabelecido um prazo e para fazer a autoanálise, a autoinvestigação, qual que é a importância, qual que seria assim, um plus, um upgrade, né, que parece que é uma ferramenta que também amplia, né, parece que acelera ou motiva, né? Uma automotivação, ou como é que é? Acho que na superação isso também favorece, né? Isso, para mim, eu fiz, por já me conhecer um pouco mais, eu sabia da minha tendência, de repente, no meio do caminho, acabar não fazendo o que eu tinha me comprometido ali. Então, como eu gosto dessa questão da autopesquisa, de escrever e de levar a debate, então eu já usei isso, que eu gosto, como motivação para essa escrita. Então, eu usei de propósito mesmo. Assim, não, vou fazer de um jeito que eu me sinta motivada a estar escrevendo, a estar aplicando toda essa técnica. E o que também é bacana disso tudo é que, para apresentar no seminário, a gente tem uma orientação do técnico científico ali da instituição. Então, o pessoal lê, a gente tem como se fosse uma consultoria mesmo do que a gente está escrevendo, e o pessoal dá o feedback. Então, também tem esse feedback antes de você ir a debate público. E isso amplia muito as suas ideias, amplia muito também. O Amparo, às vezes, quer te passar um insight e não consegue, daí o pessoal da equipe consegue, porque às vezes você está tão, né, com a cabeça cheia de coisa e não dá aquela abertura. E a equipe extrafísica consegue passar alguma informação através também dessa orientação de pesquisa. E depois você leva a público e você tem o feedback do público. Então, isso para mim ajuda bastante. Eu vejo que também assim a gente está aqui se comprometendo a fazer autopesquisa e para que engavetar, sabe? Para mim não tem sentido eu ficar engavetando isso daí. Porque, pelo que eu vejo, até pelas conversas que eu tenho com o pessoal que é tenepsista, ou depois da apresentação do seminário, mesmo para quem não é tenepsista, sempre tem algum outro ponto que acaba sendo comum às pessoas. Então, é uma chance de você ampliar também a tua assistência, porque se ficar na gaveta, para mim, assim, não tem muito sentido. Eu vejo que quanto mais eu abrir, mais eu debater, mais informação eu tenho, mais inspiração da Amparo eu tenho, e também eu consigo perceber muito mais coisa através desse debate público. Agora, você usou uma técnica que o professor Valdo fala muito, que é do autoencantoamento.
Eu acho que você não botou na... Não cheguei a fazer essa conexão. Mas essa técnica de você se comprometer a falar, a expor o resultado do seu trabalho, da sua autopesquisa, em algum seminário de pesquisa, é um autoencantoamento. Você se coloca encantoada, não é ninguém que vai te botar, você mesmo que se coloca, e aí você não tem jeito, você quer espernear e não consegue, você está encantoada ali. Alguma coisa eu vou ter que apresentar ali. Então, isso tem me ajudado bastante. Eu recomendo aí para o pessoal que às vezes engaveta autopesquisa. A gente tem aqui o debate da UCAEC, aqui que o nosso amigo Antônio cuida, né? Então, é um ambiente que tem ali disponível para o pessoal, né, os verbetes. Também, então, né? Aqui, principalmente em Foz, tem bastante ferramenta aí para o pessoal fazer esse autoencantoamento. Então, não importa se você vai escrever só uma linha, se vão gostar, se não vão, porque às vezes a pessoa vai apresentar um texto e já vem aquela contrapensenidade. Não, porque isso que eu estou escrevendo ninguém vai gostar, para que eu vou escrever isso? Isso é bem comum, até acompanhando assim, a correção de textos, que às vezes eu faço, ou conversando com outros pesquisadores. Então, isso daí a gente vê que é mais um autoassédio, depois entra um heteroassédio, depois passa, depois você apresenta, passa. Mas fale. Vale muito a pena a tua experiência, sabe? Para alguém vai ter um impacto. Meus parabéns pela escolha dos dois temas, né? Você associou consciência-terapia com TENEPS, está perfeito, muito bom. Eu queria perguntar aqui a sua experiência, quando você, em estrangeirismologia, na página 28, você colocou ali o turning point da autoconsciência-terapia. O que você se refere a esse turning point? Turning point é justamente o quê? A virada de chave. Então, a gente faz o ciclo autoconsciência terápico. Então, a gente tem vamos pegar um traço que você queira trabalhar. E depois de um momento que você conseguiu trabalhar aquele traço, aquilo ali não te incomoda mais. E a gente chega na autossuperação. Só que também a gente vai ter outras coisas para se autopesquisar. Então, você vai entrar numa outra fase de aprofundamento da tua autopesquisa que você não conseguia antes, porque o básico você não tinha feito. Então, você sabe aquela casa bagunçada, empoeirada lá, às vezes você quer fazer alguma coisa, escrever lá no teu escritório. Está aquela casa empoeirada, desorganizada, a primeira coisa que você vai ter que fazer é limpar aquele ambiente. Passando essa primeira fase, você consegue aprofundar alguma coisa. Então, fazendo uma relação, seria isso, né? Esse turning point, essa virada, então, isso daqui não me incomoda mais, beleza, qual que é a próxima fase? E a autoconsciência terapia proporciona isso, se você consegue levar a fim as 4 fases do ciclo, né? Que às vezes a pessoa pode até se investigar, fazer um autodiagnóstico e também engavetar isso daí. Então, isso pode acontecer, né? Então, o negócio é passar do enfrentamento à superação, que eu vejo que são as 2 fases mais complicadas aí de você conseguir passar e superar mesmo. E, Mariana, você teve auxílio da própria consciência terapia mesmo? Quantos atendimentos você fez? Como que foi aí essa tua... Nesse período que eu escrevi o verbete, apresentei os artigos, não cheguei a fazer a consciência terapia. Eu fiz em anos anteriores com outros temas, mas nesse agora específico não. Eu peguei mesmo a técnica que estava no artigo. Tá ótimo. Obrigada. Em tecnologia, página 29, terceira linha, poderia detalhar a técnica do inventário da TENEPS? Então, a técnica do inventário da TENEPS também é um verbete da enciclopédia, que fala justamente o quê? De você, de vez em quando, checar como é que está a sua TENEPS. Então, você para tudo e dá uma olhada como é que está, se você está evoluindo, como é que estão as pessoas que você está assistindo, se você já deixou de lado as suas crendices, seus misticismos, como é que está a tua TENEPS? Então, esse daí é um inventário da TENEPS e tem relação com essa minha autopesquisa, por quê? Porque eu estou escrevendo e relendo direto, então estou toda hora fazendo um inventário. Então, motiva você fazer essa parada, esse inventário, até para não cair na rotina, senão a TENEPS vira mais uma atividade que você tem que fazer durante o dia, um período ali da noite, né? Como sair desse automatismo, que é muito fácil a gente cair nisso em qualquer atividade, né? Voluntariado, TENEPS, você vai no automático, acorda, né, exterioriza energia e acaba aquilo ali, não pensa mais no assunto. Então, o inventário da TENEPS ajuda também e tem relação com essa autopesquisa justamente por esse levantamento de dados contínuo. Tudo bem? Então, é uma pergunta da Alemanha para você. Professora Mariane, Fatologia, página 29, terceira linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a substituição da obsessão pelo autocontrole? A questão toda ali da obsessão,
A gente também pode... obsessão também eu coloquei aqui bastante como sinônimo de assédio, né? Qualquer tipo de assédio que a gente tenha. E você para de ser tão pensado, que a gente tem aquela coisa, você pensa ou você está sendo pensado. Então, aqui, essa substituição da obsessão pelo autocontrole é justamente isso. Você está pensando ou está sendo pensado? Qual o nível que você tem de influência dos ambientes, das pessoas que você convive e que você acaba deixando ali acaba sendo engolido. E às vezes você está lá com algum padrão mais doentio, mais patológico, porque conversei com tal pessoa, fiquei de mau humor. Mas você não estava com aquele mau humor antes. Ou, por exemplo, esses dias aconteceu um fato que eu prestei atenção lá em casa, porque a rua que eu moro é bem movimentada. E naquele dia eu estava me sentindo muito agoniada, muito angustiada, com pressa, e eu estava em casa antes do trabalho pensando, por que eu estou me sentindo assim? Aí que eu fui prestar atenção e me dei conta que o trânsito na frente de casa estava parado. E o pessoal estava naquele buzinaço, sabe aquela coisa do trânsito mesmo, o pessoal querendo, né, que aquela via principal ali do centro de Curitiba, uma das principais que dá em direção ao centro. E daí eu fiquei pensando, poxa, eu não tinha noção do impacto do trânsito da minha rua sobre mim. E aquilo ali veio tão nítido naquele dia, porque depois que passou, né, fui trabalhar, mudei, e os outros dias da semana não estava aquele caos, e eu não estava me sentindo assim. Então, até isso eu vi que tinha impacto, e isso foi assim, uma coisa de, no momento, assim, vir aquele insight. Então, a gente sai dessa questão justamente da obsessão ou qualquer tipo de assédio pelo seu autocontrole. Você entende? Opa, o pessoal ali, a rua tá encrencado o trânsito, o pessoal está nervoso, e isso daí, opa, eu vou entrar nesse padrão, não vou ver esse padrão estranho, mas eu não tenho nenhum motivo para estar assim, e daí você já, né, consegue mudar ali a frequência que você está. Mariane, na mesma direção, uma pergunta aqui de dentro até. Professora Mariane, Fatologia, página 29, quarta linha de baixo para cima. A substituição da subjugação pela autoliderança, como conseguiu substituir quais técnicas e meios para superar a subjugação? Então, dentro do que a gente estava falando mesmo, né, a questão de pensar ou ser pensado, quando você começa a ficar mais esperto, digamos assim, né? Tem um colega do voluntariado que fala assim para mim, para você ser desperta, você tem que começar a ser mais esperta. Então, é por aí também. Se ficar mais atenta, você ficar mais criterioso no que você está fazendo, justamente para evitar de você cair dentro desses assédios do dia a dia. Então, o que é a pessoa que é um autolíder? Ela tem confiança no taco dela, ela não dá tanta importância para a opinião dos outros, não que ela não vai escutar também, né? Não é se fechar e achar que sempre está certo ou não, e entrar para o extremo de ser arrogante. Mas também ela ter essa autoliderança, não, isso daqui que eu estou fazendo está legal, está bacana, está bem amparado, eu vou tentar, vou me arriscar, que às vezes você não sabe o que resultado você vai ter lá na frente, mas você vai ter que se arriscar. Então, a partir disso, dessa autoconsciência terapia através da TENEPS, você tem mais dados para te dar mais autoconfiança nisso daí. Então, dentro do próprio parapsiquismo, o que está me ajudando a ter mais confiança no meu taco parapsíquico são essas sincronicidades que acontecem. Então, eu pensei naquela pessoa, me veio à memória aquela pessoa, e veio a energia dela muito forte, e me veio algum contexto meio estranho, meio perturbado, e daí um dia depois eu fiquei sabendo que aquela pessoa tinha ficado doente. Então, opa, aquilo ali realmente, né, deu, né, um crédito a mais. Não, eu estou percebendo bem, ou qualquer outro fato correlato a isso. Então, isso te dá a maior liderança de você saber, não, o trabalho assistencial é esse daí mesmo. Então, você da questão de subjugada, de entrar no padrão e poder assistir melhor. Uma pergunta aqui, professora Mariane, gostaria de saber se podemos realizar as anotações durante o período da TENEPS ou é preciso aguardar o término? Aguardar o término, porque, pelo menos assim, eu nunca tentei fazer dessa forma de anotar ao mesmo tempo, nunca me veio essa ideia na cabeça, mas não vejo que seja o caso, até porque você está ali para fazer a TENEPS, senão você vai acabar misturando, né? Só de ficar pensionizando já atrapalha. Imagine pensar aí, sabe? Então, eu tento até fazer depois ali da TENEPS, tentar fazer aquele... A gente faz uma rememoração, pegar os principais pontos, que é uma técnica que a gente usa bastante em projeção consciente também, né? Os principais pontos, os fios na meada, mas eu também não tinha pensado nisso e não vejo também como... Não, mas eu acho que porque assim, durante a TENEPS você fica em passividade alerta, porque quem comanda a sua TENEPS é o amparador. É o amparador, né? Então, você não vai pedir, por favor, dá um tempinho aí que eu tenho que anotar. Você fica à disposição do amparador. Aí depois você vai lá e anota tudo que você tem que anotar. Mas durante aqueles 50 minutos,
você está ali como coadjutor, você está ali, você é a peça fundamental, mas é aquela questão do paradoxo, né? É o seu livre-arbítrio, ele está ali, mas quanto mais livre-arbítrio, mais você abre mão para poder deixar o amparador agir através de você. Que nem um hipicom que está numa dinâmica no ICP2, ele não vai estar em energia anotando o que está acontecendo, para isso tem o escriba, né? Então, divide-se as tarefas. E a TENEPS, assim, a rigor, é um ato parapsíquico, né? Você está ali parapsiquicamente ali, você não vai parar para escrever, né? A verbetógrafa, Sindromologia, página 30. Antes disso, eu quero te dar um abraço aqui, ó. Um abraço da Alemanha para você, da Anne Catherine. Outro ela também. Ela falou que eu podia te falar o nome. Tá? Então, a verbetógrafa, Sindromologia, página 30, poderia explicar a síndrome do ansiosismo, dificultando a pacificação para a escrita? Então, isso acontece bastante, pegando até dentro do meu exemplo pessoal, que eu faço a TENEPS de manhã, 5 da manhã, e às vezes durmo um pouquinho, e tem dias que eu tenho que acordar mais cedo. Então, como eu estou muito ansiosa para fazer o que eu tenho que fazer, acaba deixando de lado o diário da TENEPS. E isso eu vejo que acontece com outros tenepsistas também, principalmente quando muda de horário do trabalho, é uma coisa que impacta bastante, alguma coisa da rotina. Então, a pessoa está ansiosa, quer fazer logo as coisas e acaba deixando para lá, depois eu anoto, depois eu vejo, e perde muita informação. Então, a pessoa está muito ansiosa. Então, às vezes são 10, 15 minutos que você senta lá, não vai ser uma hora necessariamente, a não ser que você tenha tido a experiência durante a noite toda, já aconteceu algumas vezes. Mas, enfim, né, geralmente 10, 15 minutos supre ali a necessidade para você anotar. E, às vezes, é aquele ansiosismo, às vezes eu de anotar logo, porque eu tenho que tomar café, que o meu estômago está doendo, porque eu estou com fome, porque eu tenho que sair, porque o filho, porque alguma coisa, e você acaba deixando. Então, isso que é a relação aí da síndrome. Eucádio, você quer perguntar, não? Aqui na ciclologia, no primeiro ciclo, se fala o ciclo natural do desenvolvimento da escrita. Isso quer dizer coleta de material, redação, revisão, publicação, etc., publicação, ou é outro ciclo? Não, eu coloquei esse item com essa ideia mesmo, né? O ciclo natural do desenvolvimento da escrita. Porque você está fazendo esse treinamento aí através do diário da TENEPS. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade até para escrever um artigo, um curso, um verbete, só que ela começando ali pelo diário da TENEPS, é uma sugestão, né? Então, ela acaba entrando num ciclo natural, porque ela já está ali escrevendo e tem a possibilidade de utilizar aquelas experiências para a publicação. Pode ser até dentro do tema da TENEPS ou não, pode ser que se levante um outro foco de autopesquisa dentro do que você escreveu e tira a informação dali. Então, uma outra pergunta sobre igual a que você já respondeu, eu só vou te falar para você saber, para saber quantas vezes ela ocorreu, né? Se você também quiser fazer uma síntese ou alguma coisa que ocorre, que você não falou da outra vez, que é sobre a substituição da subjugação pela autoliderança. Se você quiser contribuir com mais alguma coisa, fique à vontade. Até a gente já comentou aqui, mas a gente entra no que a gente fala, que você está pensando ou está sendo pensado. Então, fazendo essas anotações, essas correlações, você consegue enxergar quanto você está sendo influenciado no seu dia a dia. E, a partir disso, você já começa a ficar mais esperto, para ser desperto, como diria nosso amigo, para conseguir ter essa tranquilidade e sair para a autoliderança. Então, você banca seu processo energético, seu processo parapsíquico, você não liga tanto para a opinião dos outros. Então, tudo isso daí ajuda você ter isso daí escrito e essa análise que você faz depois, para sair dessa subjugação. Ou se você tem uma tendência a ser subjugada, você começar a ter mais dados do porquê isso acontece. Porque às vezes você tem esse padrão de ser subjugado ou ser mais influenciado pelas energias das pessoas, dos ambientes, e não entendeu direito por quê. Às vezes você tem uma sensibilidade parapsíquica um pouco maior e você não se deu conta disso. E acaba sofrendo por aquilo. Por isso que é bem importante as técnicas que a gente tem de desassimilação, da blindagem do local de dormir e também da TENEPS, que foi um dos itens que eu coloquei aqui na minha autopesquisa que estava atrapalhando a TENEPS, e essa questão da blindagem veio durante essa orientação da autopesquisa lá no IPC, que eu levei um puxão de orelha do pessoal, porque eu não estava blindando lá o quarto da TENEPS. Enfim, não, vou blindar, né? Levei o puxão de orelha, vou blindar o quarto, e descobri um monte de bagulho energético no meu quarto que eu não tinha nem noção que era bagulho.
Porque na hora que eu comecei a blindar, tinha, por exemplo, quadros, mas que faz anos que eu tinha comprado e estavam ali. Tinha outros objetos em cima do armário, gente, que na hora que eu peguei aquele objeto, eu fiz um rapport com uma situação do passado, eu olhava e, não, isso daí não pode ser um bagulho energético, gente, esse negócio tão inocente aqui. E daí eu pensei, não, vou aguardar, depois jogo fora, mas depois, não, joga fora já. Então, lá em casa, agora eu estou num período de comprar móveis novos, de trocar mobília, de trocar decoração, porque eu descobri cada coisa lá, fazendo rapport, sabe, que é a limpeza. E dói fazer, né, você, né, tipo, aquele quadro lindo, tinha adesivo de parede, eu achava lindo, assim, me veio um insight, você vai ter que arrancar isso daí. Eu, não, demorou uns 2, 3 dias para fazer a digestão disso. Não, esse negócio aqui, não, né, aquele apego ao material, né, e depois eu vi que realmente era bagulho que mudou totalmente a energia do quarto. Né? Mariana, se puder sugerir, sempre que se faz os projetos dos quartos, das suítes, onde a pessoa realiza também a TENEPS, o que a gente sugere, claro que não precisa ser o seu caso, mas no futuro, deixar só a cama. E deixa guarda-roupa e roupa e tudo que for outra coisa no outro quarto. Mas se não dá, se vai juntar tudo no mesmo quarto, aí optar sempre por cores claras. O branco neve, nem branco gelo, que é cinza, né? Mas o branco neve, que ajuda também a... Eu percebi isso, né? Porque tinha bastante quadro e tal, e daí eu joguei... Alguns eu passei para frente, outros, né, foram fora mesmo, principalmente adesivo, que arrebenta na hora que você tira. Eu vi que ficou muito mais limpo. Sim. E como eu tinha 2 quartos onde eu moro, o outro quarto que tem bastante livro, tem um computador com acesso a um monte de coisa. Então, entre esse escritório e o quarto de dormir, ainda estou achando o quarto de dormir melhor para a TENEPS. Tá, né, por causa das conexões que eu faço. O quarto de dormir fica mais isolado durante o dia. Né? O outro tem um monte de coisa, internet, música e livro. Então, acho que tem mais, né? Às vezes contamina um pouquinho mais. Mais uma outra sugestão. Se você está trocando os móveis, opta por guarda-roupa com porta branca fechada, sem puxador. Aqueles que você dá um toque e ela abre. Você não precisa nem ter puxador. Fica tudo branco, parece uma parede branca. Né? Então, ajuda também. Fica aí a sugestão. E aí, uma pergunta. Sim. Mitologia. Na página 30. Você trouxe aqui o mito da TENEPS ser a panaceia e depois o primeiro mito também, o mito do tenepsista mega parapsíquico. Dentro da proposta da TENEPS, tem alguns itens básicos ali que tem no manual da TENEPS do professor Valdo, que são discutidos aí nos cursos e fóruns. E a gente vê assim que o parapsiquismo é uma conquista pessoal. Pode ser que você tenha já trabalhado isso em outras vidas e você tenha uma maior facilidade nessa, mas pode ser que não. Então, isso também não é um impeditivo, o fato de você não ser tão parapsíquico, de começar a TENEPS. Então, às vezes, o que vale mais? Um cara mega parapsíquico, mais anticosmoético, ou a pessoa que ainda não desenvolveu parapsiquismo, mas está lá, positivo, trabalhando as reciclagens. Então, a gente cai muito também nesse mito que toda pessoa que é parapsíquica necessariamente é cosmoética ou tem boa intenção, ou achar que assediador não se projeta, né, intrafísico. Então, isso gera até uma séria polêmica ali, principalmente em sala de aula, né? Nossa, né? Será que é só quem que se projeta? Às vezes dá a impressão que quem se projeta é só quem é bonzinho, mas não necessariamente que quem tem parapsiquismo é bonzinho. Não, a gente tem de tudo, né? Então, também entra nesse mito aí do tenepsista ser mega parapsíquico, não necessariamente, mas ele pode, através da TENEPS, ter essas extrapolações que eu até citei no início aqui, né? De trabalhar mais a clarividência, a clareaudiência, a projeção, que vem do teu trabalho assistencial e do investimento do amparo. O ideal é que tenha um parapsiquismo muito bom para chegar na UFIEX, né? Porque não consegue chegar na UFIEX sem um bom parapsiquismo. Sim. Agora, eu entendo o mito que assim, não dá para você ficar esperando ser um mega parapsíquico para começar a fazer uma TENEPS. Eu concordo plenamente que é um mito. E tem o mito da panaceia também, né? Então, tem coisas que eu vejo assim que tem momentos que você consegue assistir e tem momentos que ainda não, que você precisa de maior amadurecimento para assistir em algum contexto. Então, às vezes, não é toda aquela, vou assistir todo mundo, vou conseguir salvar o universo. Então, o que você está bancando naquele momento na tua TENEPS? Também para não entrar nessa de, quero chegar e usar energia lá no ônibus lotado, vou fazer assistência, que a gente tem casos e relatos do pessoal que se empolga. Não que não seja para você fazer seus testes, você vai ter que testar, uma hora você pode se sair bem ou se sair mal, mais ou menos, isso daí faz parte do aprendizado. Mas também de ser aquela coisa, não, vou assistir o universo, tem coisas que não, né, que tem outras pessoas para amparar, outros amparadores lidando com aquele caso.
E um pouquinho acima, em legislogia, a primeira lei, a lei da afinidade evolutiva, influenciando as práticas do... Eu vejo isso bastante pelas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, que a gente tem afinidade, seja uma afinidade, às vezes, mais positiva ou até patológica. Então, a gente tem afinidade com o traço consciencial daquela outra pessoa, a gente está naquele grupo de trabalho. Pode ser tanto um traço força quanto um traço fardo. Então, isso influencia diretamente na tua TENEPS. Então, você vai ter que trabalhar com aquele grupo, com aquela pessoa, e vai ter que dar um jeito ali de, muitas vezes, ser o caso mais difícil, de como é que vai ser a convivência para ser o mais pacífica possível. Porque a gente também, assim, o que acontece, não precisa se dar bem com todo mundo, cada um tem as suas afinidades. Tem gente que você vai ter mais afinidade, tem outros que não, isso faz parte, né? Também não querer ser o bonzinho, né, o super bacana, que vai se dar bem com todo mundo. Muitas vezes tem pessoas que realmente não vai dar. Mas isso influencia as práticas da TENEPS, porque também mostra quais são os traços, tanto positivos quanto negativos, que você tem em relação com as pessoas e que grupo que faz parte. Então, por que eu estou naquele grupo com aquela pessoa, que às vezes você tem uma dificuldade enorme de lidar, que você pensa, mas por que eu estou aqui? O que eu tenho que aprender? E quando você consegue fazer uma reciclagem, às vezes você é desconectado daquele grupo e vai para um outro, ter uma outra experiência. Então, essas são as afinidades, porque o que a gente faz no dia a dia impacta depois lá na TENEPS. Ok, obrigada. Mara, eu queria voltar, tudo bom? Eu queria voltar um pouquinho atrás, você falou desse item, a substituição da subjugação pela autoliderança, né? E você falou muito dessa coisa do autodomínio bioenergético, que às vezes a pessoa tem uma facilidade parapsíquica que ainda não dominou. Eu queria saber, na pessoa que ainda não faz TENEPS e que tem aquela facilidade para o parapsiquismo mais subjugado, a pessoa que incorporava esse tipo de coisa em várias outras vidas, né? Na TENEPS existe a incorporação sadia como um amparador. Mas digamos que essa pessoa trabalhou com incorporações não muito saudáveis das vidas passadas. Como você vê essa virada? Sabe? Porque às vezes a pessoa fica com um pouco de medo, né? Não vou incorporar nada aqui, porque eu não sei quem é que vai saber se é um amparador mesmo ou não. Então, como é que a gente... Que dicas você dá dentro desse autodomínio, assim? Não é nem às vezes, sabe, Laura? Eu vejo muita gente que eu já conversei que tem medo de começar a TENEPS porque ou incorporava em algum outro meio, né? Tinha lá a incorporação, ou porque tinha parentes que fizeram parte de algumas sessões mediúnicas em vários contextos e acabaram se dando mal no fim das contas, né? Acabaram desenvolvendo alguma... não sei se tinha alguma doença psiquiátrica junto, mas, enfim, chegou num contexto bem doente, bem patológico. Então, as pessoas se travam de fazer a TENEPS porque tem a tal incorporação comparadora. Isso é bem real, que eu já conversei com várias pessoas. O que eu vejo que é o balizador é a cosmoética mesmo. Então, a cosmoética, o que você está fazendo, por que você está fazendo. Então, muitas vezes a pessoa... ela tem aquela facilidade parapsíquica e ela tem a facilidade de fazer a incorporação. E ela não tem domínio disso. Então, pode ser tanto, às vezes, salutar, porque você consegue perceber melhor aquela consciência que está sendo atendida, ou, às vezes, é mais patológica que a pessoa se entrega. Então, na vez ela conseguir fazer assistência, ela chora junto. Eu já vi casos assim, da pessoa acabar ali em sala de aula tendo uma repercussão tão forte da consciência que desabou no choro. Então, no fim das contas, o que você ajudou nessa hora? Né? Então, a partir quando a pessoa, que eu vejo isso no processo em sala de aula, que a gente tem bastante, a pessoa começou a ficar mais firme. Eu sou dona do meu corpo, eu sou dona do meu holossoma. Isso ajuda muito a pessoa a sair disso daí, desse contexto, dessa incorporação não saudável para uma outra, né, benéfica aí junto com o amparador. Mas é muito pessoal. A pessoa, não, isso daqui, o meu corpo é meu, o holossoma é meu e eu quero ajudar. E ela tem essa consciência que muitas vezes não é assim, se desabando, debulhando em lágrimas, que você vai fazer assistência. Ou se agarrando ali com assistido, ali, afundando junto, que você vai ajudar. Então, eu queria dar um exemplo sobre isso. Até porque a próxima pergunta aqui é uma coisa que você já respondeu e que tem a ver com essa pergunta, que é a troca de amparador extrafísico, né? E aí eu vou me colocar aqui como cobaia. Então, eu também vim da Umbanda Branca, né? Então, fazia lá os treinamentos, fazia aquele treinamento de incorporação e tal. Mas já tinha bastante tempo, assim, que eu já estava fora e fiz o curso de TENEPS, trabalhei TENEPS durante um tempo, fazia parte do GPC TENEPS. Então, assim, já estava completamente desligada, né? E comecei a fazer minha TENEPS. E os 6 primeiros meses foram bem difíceis, né?
Mas, assim, tinha alguns 50 minutos ali que eram aqueles, assim, o braço mexia muito, assim, sabe? Era para ninguém colocar defeito, né? Eu não colocava defeito. Só que, ao lado disso, por algum outro processo meu de vida pessoal, eu estava fazendo consciencioterapia. E aí, no final dos 6 meses, eu descobri que aquele que eu achava que era o meu amparador de TENEPS, entendeu? Ainda eram os guias cegos que não queriam me liberar. Olha que já tinha passado bastante tempo. Daquele dia em diante, com essa autoconvicção, ajudado pela consciencioterapia, eu fiz um corte com aquilo, né? E fiquei assim um período meio no limbo, sabe? Nem queria trabalhar com guia cego e não sabia ainda trabalhar com um amparador técnico de TENEPS. Mas assim, ó, com o que você falou, a cosmoética, a força de vontade, a pensenidade mais lúcida, né, mais ortopensênica, e assim, aquela vontade inquebrantável, assim, de a coisa acontecer para o melhor. E aí, aos poucos, você vai começando a trabalhar e você percebe, não é ninguém que vai te falar se trocou de amparador, você percebe a questão da mudança, dos 50 minutos, né, ou como é que se dá aquilo ali. Você consegue medir a diferença das energias ali, do trabalho, mesmo que você não identifique, porque tem gente que, eu, por exemplo, tenho dificuldade de enxergar. Eu não sei se meu amparador é louro, moreno, não sei, entendeu? Mas eu tenho algumas sinaléticas quando ele está presente. Então, mas assim, o que mais modificou foi, primeiro, a autoconsciência de que eu não estava ainda com o amparador técnico de função. Não é que fosse assediador, não, tá? É um guia cego, assim. Às vezes até tem a intenção de ajudar e tudo, mas não era benfazejo, me ajudou em alguns momentos, entendeu? Mas não era ainda um amparador técnico. Agora, a única coisa que eu acho que a gente não pode ter nesse momento é medo. Ou desistir, né? No Ou desistir. Né? Faz parte do processo. Até que ponto não tinha que se ajustar com esse grupo para você conseguir entrar numa outra assistência. Agora, se autoconhecer, isso que você está fazendo, sabe? Se autoconhecer, fazer a autoconsciencioterapia ou fazer a consciencioterapia. No caso, eu fiz a consciencioterapia, com a ajuda de consciencioterapeutas. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, é não ter medo de evoluir, entendeu? Mas então eu acho que é porque você já tinha começado, né? Eu penso assim, para a pessoa que ainda está começando, então, além do desenvolvimento do estado vibracional, seria melhor, mais otimizado a pessoa fazer toda uma reciclagem, né? Autoconsciencioterapia. Mas você não vai ficar esperando virar serenona para começar a TENEPS, né? Não, é só ficar um pouquinho mais ortopensênica. Não, eu acho que é bom, é o que ela falou antes. É importantíssimo que a pessoa tenha um bom parapsiquismo. Só que não vai ficar esperando aquele hiper, ultra, mega parapsiquismo para começar a TENEPS, é aquele mito que ela colocou ali. Me veio a ideia agora, às vezes a TENEPS é até mesmo, que nem você falou, esse processo de regulação mesmo, de reposicionamento frente àquele grupo parapsíquico do passado, né? Agora, uma coisa a gente aprende também nas coisas que a gente lê na Conscienciologia. A capacidade que você tem para permanecer na baratrosfera, né, é a qualificação da sua cosmoética. Então, eu acho que não é que a TENEPS seja uma baratrosfera, mas assim, você está predisposto a se envolver com qualquer tipo de consciex que precisa da tua ajuda. Então, vai depender do seu nível de cosmoética. Quanto mais cosmoética você tiver, mais você tem condições de aguentar o rojão que vier. Outra dica, então, fica a sinalética também, né? Desenvolver a sinalética energética, daí você já fica mais atento. E para quem ainda não é tenepsista, fazer os trabalhos energéticos, as técnicas projetivas também, fazer autopesquisa, né? No fim, uma hora você vai decidir, não, vou iniciar ou não a TENEPS, você vai ter aquele turning point também, né? Que a gente já falou aqui. Né, vou começar a TENEPS, mas para isso você já pode ir trabalhando vários quesitos. Então, você pode escolher que técnica que eu acho que se encaixa comigo. Então, eu vou lá na autoconscienciometria, no pessoal da Conscius, fazer lá um curso, eu vou, preciso de ajuda de fora, seja uma consciencioterapia ali na OIC, ou de repente um terapeuta fora, né, dependendo do que você consegue, né, às vezes é de uma outra cidade, tenta um terapeuta mesmo, né, isso tudo vai te ajudar. Eu lembrei de falar mais uma coisinha para responder. Por exemplo, a Mariana está mostrando aqui para a gente
o resultado de um trabalho que ela fez de autorreciclagem durante a TENEPS. Né? Então, assim, ela fez muita reciclagem antes de começar a TENEPS. Eu fiz, qualquer tenepsista já fez. Mas a reciclagem, ela é contínua. Uhum. Então, eu acho que o exemplo dela é fundamental. Quer dizer, começou a fazer TENEPS, o mundo não está ganho ainda. Tem muito tá pela frente. Tem muita coisa para ganhar ainda. Tá certo? Então, a Keiko aqui está me soprando no ouvido aqui a questão do ICP1, que é um curso da grade do IPC. Também, né? Tem outros também aqui dentro da CCCI, da Conscienciologia, tem vários também parecidos aí com esse mesmo foco da autopesquisa. E, para mim, eu também utilizei 2 cursos ali do IPC, tanto como docente e como discente, né, como aluna, para trabalhar a questão ali dos contrapensenes que eu coloquei como uma das coisas que estavam me atrapalhando na TENEPS. Então, foi em outubro, novembro e dezembro do ano passado, eu entrei para a equipe docente do Assistenciologia, que é um curso da grade do IPC. Eu dava esse curso segundas e quartas. E aos sábados, pela manhã, eu tinha o curso Pacifismologia como aluna, que é um curso novo, baseado no Homo sapiens pacíficos, que estreou no passado no IPC. Então, como eu vou ser docente desse curso, eu vou entrar como aluna para ver como é que é, né? Vamos lá colocar também, fazer um teste. O pessoal estava falando que aquele curso mexe pra caramba, a questão do belicismo, então fui lá ver qual que era. Então, eu fazia as 2 coisas, né? Dava aula, né, segunda e quarta, e era aluna no sábado. E foi muito interessante essa conexão entre os 2 cursos, porque a Assistenciologia, a equipe também de docentes que eu estava ali inserida, foi muito bacana, a gente teve uma conexão muito boa. Então, abriram alguns campos assim, de assistência, que você entrava em sala de aula e aquele contrapensene seu sumia. E o padrão era tão positivo que você fica, não, quero ter isso todo dia. Sabe quando você é exposto a um padrão melhor, mais saudável, assim, justamente porque você gravar aquilo ali, para você pensar, não, tem coisa melhor. Mas só que, claro, vai depender do teu esforço conseguir ter acesso àquele padrão ou ser, né, o epicentro daquele padrão todos os dias. E durante o Pacifismologia, o curso em si trabalha várias questões pessoais do belicismo, a história das guerras. Então, você vai puxando todo o teu passado, as consciências que precisam ser assistidas dentro do belicismo. Então, eu utilizei também de caso pensado, principalmente Pacifismologia, e acabou entrando a Assistenciologia junto. Para quê? Para fazer também parte dessa reciclagem. Então, você vai utilizando as ferramentas que você tem aí, sendo no centro educacional da tua cidade, um núcleo de extensão. Então, veja aqui dentro das ferramentas conscienciológicas o que se pode utilizar. Cursos, eventos, seminários, palestras, isso daí tudo está à disposição. Só basta você fazer acontecer também. Nós temos aqui a pré-IC, né, de tenepsologia, que oferece vários cursos de entrada, curso de entrada para quem tem interesse em começar a TENEPS, e também está tendo essa pré-IC, está promovendo dinâmica parapsíquica, né, com essa temática da tenepsologia. Parece que é na quarta-feira à tarde, né? Eu acho que também é importante porque tem debates também, sabe, nessa atividade de debate que também vale a pena estar procurando. Tudo bem? Esse microfone, agora está bom. Uma é a sugestão aqui na parafatologia de repente, você acha que deve colocar a central extrafísica de energia na parafatologia. Não sei se é pertinente. Pode ser também. Eu faço... Qual a relação que você faz com a central extrafísica, só para eu conseguir, assim... Porque você sente que muitas vezes existe um trabalho ali muito mais pesado, que você sente que tem um fluxo de energia bem maior, que você percebe que é da central. Você começa a perceber que existe uma conexão entre a tua TENEPS e a central extrafísica de energia. É isso daí que você falou, dá para ser colocado também, não tinha pensado no momento, mas tem conexão com o assunto. Pelo menos eu faço a seguinte avaliação, né? Para você conseguir ampliar o público que você está assistindo, tem relação direta com a sua reciclagem, para você conseguir aumentar a tua tara parapsíquica, né? Aumentar, como é que fala, a sua lotação. Então, digamos que você é um ônibus, você aguenta lá um passageiro ou aguenta o ônibus lotado, né? Como é que você está na tua lotação assistencial? E a central extrafísica, esse acesso que a gente faz às centrais, justamente porque tem um trabalho mais denso,
mais intensificado de assistência, e daí você ganha uma fonte extra de energia, né? É como assim se conectasse com uma Itaipu, digamos. Isso né? Se conecta com uma Itaipu para dar uma força. Isso, eu só queria esclarecer do ponto de vista da redação do verbete. É assim, ó, ela não está escrevendo o verbete sobre TENEPS. Ela está escrevendo um verbete sobre como aproveitar os registros da TENEPS para fazer uma autoconsciencioterapia. Entendeu? Então, assim, ela pode colocar o contato com a central extrafísica de energia? Pode. Mas o foco dela, na verdade, não é esse, não é explicar o que acontece durante a TENEPS. O foco do verbete dela é aproveitar o registro que ela fez da TENEPS, certo? Não, por isso que eu achei se achar pertinente. Mas né? é só para clarear. Aberto, né? Tá. Como eu não tive também uma experiência direta com a central extrafísica, não entrou aqui, né? Que tudo que veio aqui escrito, você já teve e não percebeu, ou não sei, né? Digamos, não ficou na cara assim explícito para eu poder colocar, mas é um item a ser considerado também dentro da prática da TENEPS e também de uma autopesquisa. Tá. E na crescentologia, você podia falar um pouco da TENEPS 24 horas? Então, o conceito da TENEPS 24 horas é o quê? Você estender aquele período da sua TENEPS para o seu dia a dia. Na verdade, isso já acontece, querendo ou não. Mas o que é mais difícil para a gente, muitas vezes, é o quê? Tem aquele momento que você não, né, você quer ficar na sua, de repente vem aquela pessoa pedindo ajuda, mas, puxa, bem agora que eu queria viajar, dar uma passeada, daí vem aquela pessoa, né, vou dar, né? E daí como é que fica? Porque o amparo, assim, ele aproveita qualquer oportunidade que você tem. Então, aconteceu um fato ano passado, tinha um dia que eu não estava muito bem, não estava me sentindo legal, e eu pensei, hoje eu não vou fazer TENEPS, não estou bacana, o dia foi meio estranho, e nisso liga uma amiga minha pedindo para colocar a avó dela na TENEPS. Daquele foi um tapa na cara, né? Eu ali meio murcha, querendo dizer, né? Hoje não, né? E veio um pedido desse, assim, bem na hora que eu estava pensando. Toca o telefone, né? Então, um tapa na cara de luva, né? Não dá para fazer corpo mole, não. Mas o que acontece? É mais fácil a gente fazer nossas reciclagens, conseguir aumentar nosso público, porque às vezes aquela pessoa que você não consegue lidar, que às vezes você olha assim, não está passando, não está descendo, com o tempo, com as suas reciclagens, já consegue chegar nela, já consegue conversar e consegue ser mais assistencial com aquela pessoa. Isso em diversos contextos. Então, que contexto que às vezes você não está tão disponível para assistência? Não sei se já pensaram nisso. Tem algum momento do dia que você entra naquela, agora não. Agora só para mim. Agora não quero, estou viajando. O que é isso? No meio da viagem, estou aqui no hotel, estou aqui no cruzeiro, vou ter que assistir, né? Imagina, eu estou de férias, férias conscienciológicas, né? Então, como é que é isso? E a gente, pelo menos eu vejo na minha experiência, que as pessoas que eu encontro no dia a dia, o que eu vejo às vezes num filme, na TV, um livro, depois tem conexão com a minha TENEPS. Então, teve um dia que eu estava vendo um programa que estava passando algo sobre Salvador, na Bahia, e naquele dia eu peguei um pedido que era de uma pessoa de Salvador, da Bahia. E eu tive uma projeção que eu estava, não sei se esse caso tinha relação com Umbanda ou não, se eu fiz associação, mas eu tive uma projeção que eu estava lá num centro de Umbanda, lá tendo que falar com o pai de santo, um negócio assim que eu ainda não consegui decifrar, mas assim foi tudo junto no mesmo dia. Então, juntou o pedido de TENEPS com a projeção, com o que eu vi na TV. Então, aquilo ali fica escancarado. Então, você vê que a tua TENEPS é 24 horas, tem vários sinais que você, né, se você ficar atento e começar a anotar, você vai conseguir fechar que o dia inteiro o que você está pensando, as pessoas que você passa, que você conversa. Às vezes um amigo seu pergunta, como é que você está? Você vai lá conversar com a pessoa começa a abrir a vida dela inteira. Você nem sabe por quê. Mas eu acho que tem mais uma especificidade da TENEPS 24 horas, que a pessoa, o tenepsista, ele atende às 24 horas. O que a gente faz, às vezes, é capturar durante as 24 horas para levar para aqueles 50 minutos de TENEPS. Na minha opinião, isso ainda não é a TENEPS 24 horas. Entendeu? A TENEPS 24 horas é aquela assim que você vai e já começa a trabalhar durante as 24 horas mesmo, como se não tivesse mais que parar aqueles 50 minutos ali. Porque às vezes não dá para deixar naqueles 50 minutos só. Então, aconteceu uma situação lá, eu faço TENEPS às 5 da manhã. Aconteceu uma situação 3 da tarde, eu vou ter que me virar às 3 da tarde. Não só às 5 da manhã. Agora tem que ter cuidado também, que não é fazer 50 minutos de TENEPS 6 horas da tarde, nem 50 às 5 horas da manhã. Mas eu trabalho um horário só, você vai acumulando aquilo.
Porque senão fica confuso, né? Tem pessoas que dizem que preciso de fazer TENEPS 2, 3 vezes no dia. Isso não existe isso. Entendeu? A TENEPS é só aqueles 50 minutos. O que pode é aquilo que você falou. Você vai assimilando, fica na sua psicosfera até chegar lá. Né? Ou às vezes você tem que trabalhar antes daqueles 50 minutos, porque a assistência é naquele momento, né? Mas aí não é propriamente dito a TENEPS, né? Eu estou te perguntando isso porque eu estou numa fase da minha TENEPS que, por exemplo, eu sou tertuliano, né? Moro no Rio. Então eu costumo assistir a tertúlia de 1h30 às 2h e pouco. Por aí, 1h15, né? Aí eu deito no sofá. Eu vou fazer TENEPS ali vai ter TENEPS, eu sei que tem. Eu estou lendo, por exemplo, eu costumo ler jornais de manhã pelo computador. Quando eu vejo que tem uma notícia muito braba, eu sinto que tem ali o fluxo de energia. Ou eu estou, por exemplo, no aeroporto, e eu sinto a sinalética do amparo e começa a acontecer lá uma exteriorização. E eu tenho o horário de TENEPS 1h da manhã, mas se eu deitar às 10 e me predispor, vai acontecer TENEPS naquele horário. Então, de alguma maneira, parece que chega uma hora que você fica meio... Mas a gente tem que cuidar, porque entendeu? Tem que cuidar para não ficar submisso à questão. Não é porque a TENEPS são 50 minutos. Então, a TENEPS 24 horas, eu acho que merece uma hora de estudo da gente, para saber direitinho as características, né? Porque, é claro, a gente está disponível assistência 24 horas por dia, mas o que caracteriza a TENEPS 24 horas por dia? Senão, a gente pensa que está fazendo a TENEPS e está lá porque só... gente precisando de ajuda precisa toda hora. E a TENEPS ajuda, como eu digo, a arrumar a fila. Então, na vez de ter aquela bagunça, todo mundo querendo naquele momento, você sem colocar, não, aqui a minha disponibilidade principal é nesse horário. Então, o pessoal vai lá, naquele horário, lá você faz a TENEPS. Senão vira a panaceia de novo. A gente até falou da panaceia universal, de vira aquela, né? Vira bagunça, né? Daí toda hora alguém precisando de você tem que saber dizer não, mas sendo assertivo, não, agora nesse momento não, ou agora nesse momento sim. Aí vai também, isso entra a autopesquisa também, junto com o teu amparo de função da TENEPS. Descobrir o que isso significa e por que está ocorrendo. Mariana, a gente está com um problema excelente para resolver. A gente tem muitas perguntas aqui e tem algumas perguntas ali. Esse é um dos melhores problemas para a gente resolver. Mas a gente precisa de ser mais objetivo e mais rápido, tá? Senão não vai dar conta. Então, vamos lá. Pode fazer essa pergunta. Não, só queria fechar essa questão aí, que eu acho que se você não ficar mal e você sentir que está sendo útil, eu não vejo nada, você não pode ficar defasado por causa disso daí. Mas desde que você está sentindo que você está fazendo um trabalho, você está ficando bem no trabalho, você está auxiliando, então, acho que é uma posição de cada um, né? Só diferenciar rapidinho. Acho que é bom diferenciar rapidinho a escagem da assistência e da TENEPS. A TENEPS é 50 minutos, a escagem você pode estar escada o dia inteiro, você pode ficar escada 5 minutos. A assistência é o tempo todo está jogando energia. E a pessoa está sempre navegando entre isso, né? A TENEPS é aquele horário mesmo. A escagem ela pode durar uma semana, um mês, depende do estado da pessoa, da capacidade dela. E a assistência é o tempo todo sem parar, exteriorizando energia o tempo todo. Para isso, a pessoa tem que ter um bom domínio, né? Excelente domínio energético. Beleza? Pode falar. Tá. A primeira técnica que eu apliquei em Conscienciologia foi a técnica do EV. E uma das primeiras semanas eu tive uma clareaudiência e a pessoa foi um homem e ele falou para mim: eu trabalho, mas eu trabalho com a religião. Aí eu escutei, achei estranho, aí saí assim de fininho, assim, deixei em aberto porque eu precisava entender isso. Aí aqui na página 30 antagonismologia, o antagonismo, conexão assediadora multissecular, desconexão assediadora tenepsista. Então, a gente entra até do que a gente estava discutindo aqui junto com a Rosa, a questão ali, quais são suas companhias do passado e que meio assistencial que você estava antes. Então, pode ser que você tenha necessidade de fazer um trabalho pontual específico com alguma consciência que é de uma outra linha, seja religiosa, filosófica ou qualquer outra,
Então, isso pode acontecer a um grupo específico, e tem o caso quando isso vira também, como a gente falou, o guia cego, que está, de repente, ali se intrometendo e não é o melhor. Então, também a gente tem que começar a ficar atento, esperto, por que isso está acontecendo e que contexto. Então, eu tive uma experiência também dentro dessa autopesquisa, que eu estava mexendo com alguns grupos específicos de etnias específicas, né? E veio uma consex durante a TENEPS, ou pelo menos apareceu a figura ali, né, de uma consex ligada à religião. Eu fiquei até em dúvida, o que será que é isso, por que apareceu, mas eu visualizei energia ali e foi. Isso só foi naquele contexto, naquele período que eu estava trabalhando com aquela etnia específica. Então, aquilo ali passou. Então, para mim, pode ocorrer de alguma consciência de qualquer outra linha, até porque a gente fala tanto do universalismo, de repente vem alguém de uma outra linha, você já se fecha, né? Também não dá para ir para o outro extremo, que vem alguém de outra linha religiosa ou qualquer, né, etnia qualquer aí, que a gente, por nosso preconceito, às vezes a religião, ai não, agora é tudo guia cego, será? Né? Então, dá para a gente pensar. No Paradoxologia, página 30, poderia expandir o paradoxo anonimato assistencial na TENEPS exposição da Grafutares? Na TENEPS a gente fica anônimo, né? Tanto que a proposta é a gente fazer isolado você e o seu amparador extrafísico. Só que no momento que você está expondo, você está colocando essa informação à disposição do público. Só que também é importante a gente ver para não comprometer as pessoas que estão sendo assistidas. Então, na pesquisa que eu faço, aqui eu não coloquei nomes, nem citei pessoas, nem todos os casos são assim, são histórias que aconteceram comigo, mas que eu estou passando como experiência e também não estou ali deixando alguma pessoa exposta. Mas isso acontece justamente por quê? Porque a gente tira muito da nossa experiência parapsíquica para fazer a nossa Grafutares e poder apresentar aí a público um artigo, um verbete. Então, isso entra dentro de um paradoxo. Ao mesmo tempo que você é anônimo, você está falando sobre isso. Então, isso aí que entra o paradoxo. Então, também vem a questão ali cosmoética de como é que você vai fazer isso para você respeitar também a individualidade de quem está sendo assistido, mas você não deixar de passar para frente essa apresentação, essa exposição, que ajuda os outros assistentes também. A outra pergunta é na Maniologia, página 30, segunda linha. Gostaria que exemplificasse as manias automiméticas milenares desmistificadas pela autopesquisa cosmoética. Então, a gente tem o nosso modus operandi, que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes a gente não para pensar do porquê disso. E quando você para anotar, isso fica escancarado. Então, sempre que acontece tal situação com aquele contexto, você reage assim. E você começa a perceber que isso são manias mesmo. Por que eu estou repetindo esse padrão agora, se não tem mais nada a ver comigo? Então, quando você faz uma autopesquisa, você começa a ver, não, isso daqui já... A gente falou também dos bagulhos energéticos, né? O que já não é um bagulho pensênico, um bagulho emocional, que você já tem que jogar fora e está aí guardando e não faz mais parte da sua realidade. Então, isso ajuda bastante a nossa escrita, até como eu falei na minha experiência com os bagulhos energéticos. O que eu estou jogando fora são objetos de uma época que não tem mais a ver comigo agora. Então, querendo ou não, fazia um link, era um fixador de uma coisa do passado que não é mais o caso de ser rememorado e também não era saudável. Então, aquilo ali foi tudo fora. Então, até que ponto a pessoa também que guarda coisa, falando de bagulho, que eu acho que é um exemplo legal que dá para pegar também, né? A pessoa guarda as coisas lá de antigamente, aquela coisa de família que vai passando de geração em geração, ou aquela forma de pensar, aquela forma de agir, não está mais, tipo, você já passou por aquilo ali, já você conseguir ver qual é a sua autoimagem atual, né? Conseguir jogar fora isso daí. Professora Mariane, Maniologia, página 30, primeira linha. Poderia aprofundar a mania saudável de tornar pesquisa pessoal cada nova descoberta, recuperação de cons, dando alguns exemplos? Alguns exemplos, então. O que eu gosto bastante da anotação e da autopesquisa que me motivam. Eu me sinto assim um detetive, então eu sempre gostei muito dos seriados de detetive, aquela coisa de encontrar as pistas e juntar os fatos, CSI, então isso sempre me atraiu. Eu penso assim, autopesquisa tem que ser tão motivadora quanto, por exemplo, você lê um livro, um seriado, que você é o detetive. Aquilo ali, cada nova descoberta é um pedaço do quebra-cabeça que vai te levar a uma conclusão lá no final, a descoberta de um caso. Então, eu faço muito essa relação. E é bem bacana, por quê? Porque daí você está pegando, assim, você sai um pouco de si, muitas vezes,
né, você olhando você de fora, e as pistas vêm e você consegue formar ali um quebra-cabeças, ou formar um cenário, algum contexto diferente, que você não tinha visto antes. Isso te dá motivação. Então, você tem ali uma projeção com uma pessoa e você faz o relato ali, né, tem conexão com a tua TENEPS e passa para frente para aquela pessoa e ela confirma. Então, aquilo ali você fica, nossa, para mim isso daí não tem preço, sabe? Isso me motiva cada vez mais de uma maneira muito saudável. Cada nova descoberta me incentiva mais ainda a autopesquisar ou aprofundar aquela pesquisa que eu estou fazendo. Em tecnologia, página 29, segunda linha, poderia ampliar com exemplos o item a TENEPS inspiradora enquanto técnica verponogênica? Então, durante a TENEPS também pode ocorrer de você ter insights do seu amparo. Então, dá para aproveitar esse ambiente da TENEPS, por exemplo, você está fazendo algum artigo ou trabalho assistencial, para você receber insights, por quê? Porque o campo também está mais limpo e mais homeostático. Então, a TENEPS inspiradora é justamente o quê? Você recebe toda essa inspiração e insight do amparo, e isso ajuda você a criar verpontes, a você continuar na sua autopesquisa. Então, também dá para a gente, junto com o campo da TENEPS, ficar aberta para a inspiração do amparo, que pode vir alguma resolução de alguma coisa, a ideia de algum artigo, de algum verbete. Às vezes vem o nome lá, o título do verbete que não sai nunca. De repente, na tua TENEPS pode ser que venha, né? Pode ser que o amparador dê uma soprada aí para te ajudar. Professora Mariane, durante o processo da TENEPS, quando o praticante se dispõe para doar energia, ele precisa ficar totalmente imóvel durante toda a prática ou pode mudar de posição, ajustar o corpo caso sinta algum desconforto, como no caso de estar deitado, ficar de lado e assim por diante? Isso interfere ou atrapalha o procedimento? Poderia esclarecer um pouco mais sobre isso? Bom, para mim é indiferente, no seguinte sentido, se eu estou ali numa posição desconfortável, a ponto de eu não conseguir me concentrar no trabalho de energização, eu mudo de posição sem problema nenhum. E também não vejo necessidade de ser tão rígido, agora eu vou ter que ficar ali duro, dependendo da posição ali, e não se mexer, eu de repente tenho um desconforto, amortecer o braço, vai ficar com o braço amortecido 50 minutos, né? Vira, vê uma posição que você acha melhor. Tem gente que não se dá muito bem com o decúbito dorsal, não é uma posição necessariamente fácil. Mas uma coisa que tem que ficar atento, se de repente você vira de lado, digamos, e dorme. Daí já é uma outra questão. Então tem que ver se você consegue ficar ali desperto, independente da posição que você fica ali durante a TENEPS. Porque pelo que eu vejo, você pode utilizar energia de N formas. Sentado, de pé, de perna cruzada, braço cruzado, senão a pessoa às vezes fica assim, agora eu não exteriorizo energia. Para mim, isso daí é indiferente. Eu quero exteriorizar, eu exteriorizo, com perna cruzada ou não, deitada de lado ou não, decúbito dorsal, a energia sai do mesmo jeito. Porque não é uma técnica da imobilidade física mesmo, né? Até porque o amparador pode necessitar de que ela balance os braços, pode fazer todo o movimento com ela. Ela vai ficar à disposição do amparador, não é ela que vai comandar. Né? Então, pegando um exemplo meu pessoal, às vezes acontece eu ter um pouquinho de azia durante a TENEPS, o decúbito dorsal, parece que aquela azia fica maior ainda. Eu viro de lado, daquilo ali melhora e eu consigo utilizar mais energia ainda. Então, vai de você conseguir fazer essa adaptação. Em Exemplologia, página 31, poderia aprofundar o que você compreende sobre a primária e a avançada com a relação à desperticidade? Você tem esse objetivo ou prazo de 3 anos para alcançar a desperticidade? Olha, eu ainda não coloquei para mim prazos para a desperticidade, não. Ainda não cheguei a pensar nesse assunto com prazo. Mas, assim, saindo da parte ali primária, né, autoconsciencioterapia primária, e passando para a avançada, né, você conseguir fazer vários ciclos, isso também vai te propiciando fazer o que? Essa remissão das patologias que, querendo ou não, tem relação com a desperticidade. Então, a técnica autoconsciencioterapia, né, autoconsciência terápica, pode ser uma ferramenta, dependendo de como você use, para alcançar a desperticidade. Mas ainda também não tem um período assim que eu coloquei para mim para ser desperta. Professora Mariane, poderia citar algumas características, sensações de que uns objetos que podem ser considerados como bagulhos energéticos? Tem. Então, para mim, o bagulho energético que eu descobri ali em casa, como eu falei que eu nem desconfiava, foi no momento que eu peguei aquele objeto, eu consegui sentir o padrão de uma outra pessoa relacionada com aquele objeto.
E a partir disso eu fiquei pensando por que está fazendo essa conexão. E não era uma conexão saudável. Então, uma das coisas é a psicometria mesmo, que a gente fala, joga energia e percebe que informação que vem para você. Tem também objetos, por exemplo, que são, às vezes parecem ser neutros. Por exemplo, eu tinha um quadro lá que eu tinha comprado, mas eu lembrava do dia que eu tinha comprado aquele quadro, que eu não estava me sentindo bem por causa de tal coisa. Então, aquele quadro me fazia rapport com uma situação que não era boa. Não que o quadro que tivesse... Não era o quadro em si, né? Não era o quadro em si que estava ali com uma energia pesada, mas que conexão que aquele quadro me fazia. Também não, isso daqui é bagulho energético também. Então, o insight que me veio, tudo que você veja na tua casa que faz rapport com alguma situação ruim, pesada, que te deixa mal, para baixo, ou que te conecta com algum assédio, assédio pessoal, heteroassédio, descarte. Então, assim que eu comecei a fazer o rastreamento ali. Professora Mariane, é comum durante a TENEPS visitar ambientes baratrosféricos pesados, onde encontramos pessoas conhecidas ou não, ou isso reflete um problema? Não, isso pode acontecer também. Isso pode acontecer de uma TENEPS, você tem uma projeção até propiciada pelos amparadores, que você vai para algum ambiente, ou você consegue verificar o extrafísico do teu ambiente de TENEPS, né? Porque quando você está ali fazendo a TENEPS, principalmente acoplado com o amparador, você fica naquele estado, às vezes, de hipnagogia, você fica descoincidido, mas pode ser que você tenha uma projeção e vá para algum ambiente específico, ou veja o teu próprio ambiente da TENEPS e veja as consciências que estão sendo atendidas. Então, eu não vejo nem bom nem ruim, isso depende do desenvolvimento ali da TENEPS da pessoa. Está na TENEPS, está na chuva para se molhar, né? Se precisar de ir na baratrosfera trabalhar, tem que ir na baratrosfera. É a função. Agora, no mínimo, se fosse eu, todo dia ir para a baratrosfera, eu ia fazer uma autoavaliação da minha cosmoética, do meu temperamento, para ver o que é. Se você está ali fazendo assistência ou se você está junto ali também, né? Como é que você está se comportando nessa baratrosfera? Né? Você está com uma assistente? Baratrosfera mesmo, né? Pelo menos a experiência que eu já tive, é aquela coisa assim de, sabe, você nem distinguir as pessoas, assim, fica aquela meio gelatina, aquela coisa assim que... E aí, aliás, foi uma projeção até. E eu até fiz uma autorreflexão assim, drástica sobre mim mesmo, porque quando eu cheguei, eu estava acompanhada de amparador. Quando eu cheguei assim, olha só, o meu primeiro pensamento, ainda bem que eu não estou nessa situação. E quando eu falei isso, caramba, sabe, que coisa chata, né? Orgulho bobo, né? Uma vaidade boba, sei lá o quê. Eu tinha lá, nem pensar em mim, tinha que pensar em fazer assistência com aquele povo ali, né? Estou fora. Foi meio vexaminoso para mim. A verbetógrafa Efeitologia, página 29, primeira linha, poderia expandir o efeito da complexificação dos trabalhos assistenciais na TENEPS, suscitando a necessidade de aprofundamento intraconsciencial e, na última, o efeito reflexivo da escrita? Essa pergunta vem de Madrid para você. Então, vamos lá. O efeito da complexificação dos trabalhos assistenciais da TENEPS, suscitando a necessidade de aprofundamento intraconsciencial. Então, a partir do trabalho com a TENEPS, você vai passando por várias fases. Então, tem a fase inicial lá dos 6 primeiros meses, que é mais aquele levantar de poeira lá do teu grupo karma, principalmente ego e grupo karma, que às vezes se estende por um período maior, pode ser até por 1 ano, já no meu caso foi 1 ano e pouquinho, até aquilo ali assentar. E depois disso que assentou, eu percebi, não, eu quero... Isso foi uma decisão minha também. Né? Eu pensei, o que eu vou trabalhar agora, que essa parte já assentou, o que vai ser trabalhado, o que vai vir? E a partir disso eu fui aprofundando a autopesquisa para quê? Para conseguir fazer mais assistência. E a gente tem um reflexo disso no nosso dia a dia, como já foi falado, quem do teu convívio você consegue assistir e quem você não consegue assistir. Tem pessoas que é mais difícil, que você entra em contato e não consegue ser... o assistente, você acaba entrando num padrão da pessoa, acaba respondendo mal, acaba criando conflito. Então, tudo isso daí é para ser avaliado. E sendo mais complexa a TENEPS, e você aprofundando, vai chegar a necessidade do quê? Por que eu não estou conseguindo assistir aquele grupo? Às vezes, aquele grupo aparece para você como isca. Então, vem um grupo diferente para você iscar, e você passa mal o dia inteiro. Então, não é hora de você começar a refletir por que aquilo ali te impactou tanto, por que você não conseguiu se sair bem, superávit daquela situação,
ou você assistiu e ficou com aquela ressaca energética depois. Então, a partir dessa complexidade, que até mesmo eu vejo que o Amparo coloca muito isso para a gente, opa, tem um grupo novo aí para você assistir. Você fazendo essa reflexão, você aprofunda intraconsciencialmente e consegue, opa, agora já estou melhor, você vai treinando, né? Agora é uma nova fase ali para você conseguir ter um novo desafio aí assistencial. Antônia, você agora, chegou a sua vez, Antônia. Mariana, aqui na patologia, na página 29, na segunda linha, de cima para baixo, tem a percepção das autojustificativas. Como que você faz essa percepção? É durante a escrita ou quando você volta alguns dias, semanas atrás e relê essas escritas, você consegue perceber essas autojustificativas? Ou assim, já é imediato, você vai percebendo o que está acontecendo? Essa percepção da autojustificativa também é uma técnica da autoconsciencioterapia. E ela funciona da seguinte forma: você pega na sua forma de falar e de pensar também as palavras que são justificativas. Então, todavia, contudo, mais, então... Sim. E daí você vai vendo no seu próprio discurso como é que você está se manifestando. Então, você pode tanto fazer isso no teu dia a dia, começar a ficar mais atento dentro de um tema de autopesquisa, ou através dos escritos da TENEPS, fazer um levantamento. No caso ali, eu peguei aquele levantamento do período de 1 ano e também fui verificando o que eram os poréns, né? E eu sempre estou me questionando, por que mais, então, mas não consegui assistir a pessoa, mas a pessoa é muito chata, mas a pessoa estava assediada, mas hoje eu não estava com vontade, mas hoje eu estava doente. Daí você começa a ver assim, as suas justificativas durante o teu dia a dia e também durante ali a análise do que você escreveu. E no caso, você, quando aparece alguma pessoa assim na TENEPS que você tem contrapensênios com essa pessoa e na hora de você passar isso para a escrita, como que você lida? Porque nem sempre a gente consegue assistir na TENEPS a pessoa, vai levar um tempo assim para você chegar a esse ponto, né? Como eu escrevo o diário, eu gosto de colocar referências. Então, digamos, aconteceu de vir aquela pessoa ali para mim, eu preciso colocar pelo menos alguma coisa que eu identifique aquela pessoa depois quando eu for ler. Então, eu coloco a primeira letra. Eu não gosto de colocar exposto o nome da pessoa, porque de repente alguém pode ler aquele diário, ou de repente a pessoa que escreve no computador, ali no arquivo, você sabe que isso daí fica muito exposto, fica muito aberto. Sim. Então, eu coloco a primeira letra, ou conjunto de letras que para mim, eu consigo identificar aquela pessoa para eu conseguir fazer uma avaliação posterior. Mas, às vezes, não é só uma sessão de TENEPS que você vai trabalhar, são várias, e Deus já melhora um pouquinho a atuação com aquela pessoa. Acontece um outro negócio ali que você vai ter que aprofundar mais a tua autopesquisa para conseguir assistir. E assim vai o ciclo. Eu vejo que é uma coisa assim, constante, não tem um fim, necessariamente, né? E durante o tempo que passa, né, que você vai escrevendo... 2, 3 anos, mais ou menos assim, que você volta a ler essas situações, você consegue perceber o que andou acontecendo e as reciclagens, como que você vê essa escrita, como que ela ficou? Sim, é bem bacana. Até eu tive uma experiência aí nesse período que eu peguei os pedidos antigos de TENEPS e joguei fora, né? Eu queimei, né? Para não ter essa coisa tem endereço, tem nome da pessoa, então eu queimei mesmo para não ter chance de isso daí passar para frente. E eu peguei alguns pedidos que eu tinha feito para minha própria TENEPS ali de reciclagens pessoais, então fazer tal coisa. E quando eu li, eu nem lembrava que eu tinha colocado aquilo ali. E foi um alívio ver, não, mas eu já consegui atingir essa meta. Então, foi para o fogo mesmo, já faz parte do passado, o negócio melhorou. Então, é muito bacana ver isso. Né? Você relê e vê, nossa, eu estava com essa problemática aqui, agora eu consegui superar. Então, a autossuperação é uma coisa muito bacana e te dá uma nova energia para começar um novo ciclo de pesquisa. Você percebe, né, que você está superando. Né, percebe, é bem nítido, ainda mais quando você coloca como meta melhorar como tenepsista. Né? Então, aquilo ali fica refletido mesmo. Ali aqui na neossinapsologia, na página 29, você fala também das neossinapses decorrendo dos registros parapsíquicos. Quer dizer, você consegue perceber essa nova condição sua, tipo de pensamento e ação que você não tinha antes e que passou a ter? Para mim, o que tem ajudado a escrita é que eu estou com mais facilidade para rememorar tanto projeções semiconscientes, sonhos, o que eu considero sonho, que às vezes tem algum significado ainda,
e projeção consciente mais lúcida. Então, às vezes eu acordo assim, eu estou fazendo um esforço para me lembrar, porque eu sei que eu preciso anotar, isso virou automático. Então, isso também gera neossinapses, querendo ou não, porque é uma informação que você está tendo do extrafísico e precisa passar para o intrafísico, e tem aquele probleminha, às vezes, do paracérebro para o cérebro, às vezes demora um pouquinho, você tem que se concentrar, pega metade da informação. Às vezes me vem nomes de livros, de autores, que eu só pego um pedaço. Eu tenho que fazer força para pegar o nome inteiro, sabe? Mas isso tem ajudado também, porque você acaba treinando a sua memória para pegar as informações que você tem no extrafísico para trazer aqui para o intrafísico. Maria. Eu acho que o grande diferencial nesse verbete aí é que você acabou de falar. Você falou que você colocou como meta a melhoria da sua TENEPS. Então, isso faz toda a diferença, né? Você já definiu isso. Isso vai te trazer os resultados. Agora, eu estou vendo que você tem um caderno grosso ali. Esse é o caderno, é o diário de TENEPS, não? Ainda não. É que eu cheguei ontem aqui e foi a primeira coisa que eu vi quando entrei ali na livraria. Não deixa de ser o diário da TENEPS, né? Até vou deixar aqui, né, sugestão para o pessoal. Vale a pena. Né, agora não tem mais desculpa, a gente tem um caderno aqui disponível, bonitinho, feito para você anotar. Então, agora é um negócio a partir para ação e escrever, porque tem até essa ferramenta, né? Eu tinha pego de início, tinha um diário antigo que eu achei do CAEC aqui, que era para anotação da TENEPS. Eu tinha também, né? Uma capa meio amarelada, né? Daí eu usei um período, depois usei um caderno mesmo, simples, e agora tem esse diário aqui, já impresso, bonito, com as parapercepções que se tem antes, durante e depois, então... Eu ia te perguntar isso, você anota em caderno, então, não no computador, né? Eu prefiro o caderno, é uma coisa pessoal, pode ser que a pessoa se adapte de outra maneira, né? Agora, o caderno tem a chance de você conseguir fazer os desenhos, marcar, fazer os esquetes, você acaba ganhando. Eu acho mais vantajoso nesse sentido, né? Agora, é bom você mostrar o diário. Achei excelente também. Já separei um lá para mim. Muito bom. Queria que você falasse aqui, olha, na página 31, a respeito desses dois últimos parágrafos da argumentologia, que é rotina e espiral, para você dar uma fechada nessa. Então, ali em rotina, o que a gente coloca ali? Que a gente pode iniciar um novo ciclo autoconsciencioterápico para promover nova mudança do patamar do tenepsista. Então, a gente fechou um ciclo, como já foi dito, você fecha um ciclo, você começa um outro, porque isso daí é contínuo, é constante, é para a sua evolução. Então, você conseguiu subir um degrau da escada, agora tem vários outros para você subir. Então, isso, você criando isso um hábito, uma rotina, você cria essa rotina das reciclagens, e não ficar só um período que você teve específico para reciclar e depois parou. Então, é importante estar sempre isso, tem como meta, como objetivo ali, alguma técnica, apresentar ali algum escrito, algum artigo, para você também ter esse incentivo de sempre estar completando vários ciclos e disso gerar uma rotina útil para você. E a espiral ali, por meio do completismo de diversos ciclos, autoconsciêncios terápicos sucessivos, o tenepsista abre caminho para a ascensão da espiral evolutiva, culminando na policamalidade. É dentro do que a gente já falou também, da rotina, que você fecha os ciclos e você vai para um novo desafio. Então, você tem aquele traço consciencial teu. Então, você consegue melhorar ele, de uma escala de 1 a 100, você consegue melhorar lá 20%. Agora, você vai trabalhar para melhorar 30%, 40%, 50%, e assim vai. E, a partir disso, a gente pode fazer uma correlação com a escala evolutiva das consciências, os traços que a gente precisa trabalhar, melhorar e adquirir, para evoluir nessa escala evolutiva. E é um trabalho constante de reciclagem para a gente mudar e de patamar. Agora, a sua frase enfática também está muito importante, porque ela termina com ampliação do público-alvo assistido, que eu acho que era isso que você ia perguntar? É isso que eu queria perguntar. Então, fala, então. Como que você percebe isso? Né? Na fatologia, na página 29, você traz várias superações, né? Exemplos de superações. Substituição da subjugação pela autoliderança, que você já comentou. Substituição da doença pela saúde consciencial e substituição da depressão pelo bom humor e ainda substituição da obsessão pelo autocontrole. Então, são várias superações que você traz aí na frase enfática, que essas reciclagens promove a qualificação e a ampliação do público assistido. Como é que você percebe isso? Você que se então, dá para até comentar essa ampliação dentro do que eu me propus de autoenfrentamento. Então, uma das questões que eu coloquei ali era relacionamentos sociais, né? Amizades e pessoas que eu tinha conhecimento que às vezes eu não conversava tanto com elas ou deixava mais de lado.
E daí eu me propus, não, né? Eu quero também a questão ali da vida afetiva, equilibrada, sexual, só que às vezes a pessoa que está do lado, eu não sei como é que ela está, sabe? Aquela coisa, você quer tanto, assim, formar uma dupla evolutiva, mas não consegue nem enxergar a pessoa que está do teu lado para fazer assistência. E dentro disso eu coloquei como primeira meta ampliar as amizades ou aprofundar as amizades. Então, eu fui junto com uma amiga minha do Instituto, que ela foi apresentar um artigo em São Paulo, no IPC São Paulo. Eu fui acompanhar ela, né? Veio o convite, não, vamos lá, vamos. E foi bem interessante porque, por exemplo, um texto que eu tinha corrigido para a revista Consciência, de uma autora que eu não conhecia de Minas Gerais, era essa autora que foi apresentar lá no seminário junto com a minha amiga. Então, fechou para mim uma assistência que eu tinha feito aqui, corrigindo à distância pela revista Consciência o texto, vi quem era, fui assistida pela pessoa que eu também assisti corrigindo o texto, fora todo o grupo ali do IPC São Paulo e de uma outra cidade que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu fui muito assistida nessa viagem. Assim, valeu, assim, como eu falo, uns 10 CP2, de tanta coisa que aconteceu em um dia. Foi um bate-volta para São Paulo, mas aconteceu muita coisa. E veio justamente do quê? Dessa minha disponibilidade de mudar um traço, e aprofundar alguma coisa ali para ajudar na TENEPS, que eu vi que estava incoerente, e ampliou esse público, né, mesmo, né? Foi uma itinerância mesmo, física, né? Saí de Curitiba, fui para São Paulo, lá assistir o seminário. Mariane, você está de parabéns com o teu verbete, com a tua exposição, com a tua clareza, né, com a tua experiência. A gente aguarda outros verbetes seus, né, de outras pesquisas que você esteja fazendo, pode ser até nessa área mesmo da TENEPS, né, porque ajudou a mim, ajudou a muitas pessoas. Então, a gente parabeniza você pela sua garra e pelo seu autoencantamento. A gente agradece a presença de todos, né, as perguntas, as energias. A gente agradece aos teletertulianos também pelos mesmos motivos, pela participação, pelas perguntas. E passamos, então, agora para os nossos comerciantes. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete lateropensene resolutivo, especialidade lateropensenologia, e a verbetógrafa Dulce Dal. Muito obrigado e boa tarde a todos.